Claquete, está começando o Esculapiano, seu podcast que tenta desvendar a trajetória de grandes médicos de sucesso e suas histórias aí mais minuciosas. Mais uma vez, ao lado do meu fiel amigo, meu fiel escudeiro, Felipe Rezende. Já munido do meu energético. Já munido do energético zero, né? Porque... arritmia sim, diabetes não. Muito bem, esse é o lema desse podcast. E Felipe, hoje é um dia muito especial. Duplo, né? Primeiro que mantemos pela segunda semana um patrocinador. Muito bem. Um dia especial duplo. Um dia especial duplo. Então, primeiramente, eu gostaria de lembrar você sobre a Uniclínicas Nova Mater. A Uniclínicas está há mais de 30 anos na cidade de Campo Grande, oferecendo serviços de qualidade, tanto na área de diagnósticos, quanto tratamento, quanto preventivo. A Uniclínicas está ali na Avenida Fernando Corrêa da Costa, número 1244. Tá? Ali, Felipe, você encontra cardiologista, ortopedista, gineco, masto, que é difícil achar na cidade, mastologista, lá tem um baita mastologista, tem clínica médica, tem cirurgia geral, cirurgia oncológica e tem uma coisa muito importante. Tem espaço para você que está se formando e precisa de um lugar para trabalhar. Lá você consegue ter estrutura para alugar o teu consultório, para começar a tua vida de médico aí. E lá na Uniclínica é a nova medicina, onde tem de tudo, multiprofissional também, nutricionista, fonoaudiólogo, entre outros. E exames laboratoriais, exames de imagem, ultrassom. Confere lá. A gente vai deixar aqui na descrição, telefone, tudo. Dá pra resolver tudo num lugar só. Dá sim. Agora, o segundo assunto, que eu acho que é o mais especial, é a parte mais importante do nosso papo. Felipe, conta pra gente, quem tá sentado aqui hoje com a gente? Hoje estamos diante, eu, você e você estamos diante de Tainá Santiago. Uma salva de palmas. Tainá, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, principalmente na correria do tempo, que a gente acompanha o dia a dia e tudo mais, e principalmente que é uma segunda-feira onde todo mundo tá muito ocupado. Então fica nosso muito obrigado. Eu agradeço pelo convite. Por incrível que pareça, segunda-feira é o único dia que eu conseguiria fazer isso. Que eu deixo tudo para gestão da clínica. Deixando. E a semana foi muito propícia para o seu convite. Então, eu tenho... Da minha vida, nada acontece por acaso. Então, para mim é um prazer estar aqui para falar com vocês sobre esse assunto. O prazer é todo nosso, né? O prazer é todo nosso. Ainda mais que, como a gente estava conversando antes, a gente se encontra nos hospitais da vida, vai conversando, sabe? Mas tem uns detalhes que eu acho que é o que mais enriquece cada um, sabe? É a história de vida. E aí, quando o Felipe me contou um pouquinho da tua história, eu falei, cara, a gente precisa trazer ela. O pouquinho que eu sabia, falei, opa, tá aqui. E só deixar aqui um aviso também, atrasado, mas um Feliz Dia das Mães para todas vocês aí que nos escutam, pra sua mãe também, pra minha mãe também, tá? Pra Lu, pra todas as mães aí, pra Laiane, a mãe da minha criança também, né? Paula, pra todo mundo. Tainá, conta pra gente, da onde você veio? Onde é que você nasceu? Quais são tuas origens? Eu nasci em Dourados, mas morei até meus 12 anos em Ponta Porã. Tenho parte da família paraguaia, então tenho sangue paraguaio ali misturado. E com 12 anos, meus pais se separaram e a gente mudou para Campo Grande para estudar. Eu jogava handball, sempre fui muito do esporte, Dom Bosco. Era da equipe ela. Ela era da equipe. Apaixonada por esporte, e aí minha infância foi aquela infância raiz. Então, criando na rua, brincando na rua, cheia de primos, cheia de amigos, e mudei para estudar. Mas para mim, assim, eu não senti tanta separação dos meus pais, porque para mim eu mudei para estudar. E aí já entrei na equipe, viajava muito, era conhecida como a Tainá do handball. Então, eu jogava bastante. Aí joguei até o final do segundo ano. No terceiro ano eu já mudei de colégio para estudar. E aí me afastei dos esportes, mas sempre mantive atividade física como rotina. Pensou em profissionalizar no esporte em algum momento? Esse 1,80 m aqui não rolava, né? Não era muito bom, não. Cheguei a ser cogitado uma vez para a seleção brasileira de handball, mas justamente minha altura não rolou. Que posição que você jogava? Pivô. Espetáculo. Jogava muito bem, era boa. Que bom. Cara, no handball, eu lembro na minha adolescência que a educação física lá, 4 bimestres, era um esporte por bimestre. Bimestre do handball, meu amigo, era uma tragédia. Não conseguia, a bola não encaixava, não dava. Intermédio, eu completava o time só pra não perder de WO. Preciso de um, não sei o quê. Eu enlouquecia
no intermédio, porque eu não sei perder. Não gostava de perder e ninguém sabia jogar. Eu tô gostando cada vez mais de você. Ninguém sabia jogar, é bom. Ninguém sabia jogar. Daí eu E ficava aí você- fula da vida. Uma vez me falaram, vamos pro intermédio pra jogar e tal. Aí eu falei, mas como é que são esses jogos? Então, muitos jogos acabam por WO, né? Porque o pessoal não consegue falar, tô fora, não vou nesse negócio não. Vou passar raiva. Você tem irmãos? Tenho. Eu sou do meio. Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Tá. E todos vieram contigo de Ponta Porã pra cá? Todos. O meu irmão veio no começo, mas eu acho que ele ficou uns 3 anos. Daí ele mudou pra morar com meu pai em Cuiabá. Entendi. Mas nós somos muito, muito unidos. Assim, eu quero ter mais filhos justamente pela minha relação com os meus irmãos. Penso exatamente isso. Eu- Eu vejo meu filho brincando sozinho, já me dá... Eu falo, cara, eu e meu irmão, a gente é tão apegado e a gente cresceu no meio de primo, que eu fico, ó, dá dó da criança ver a criança Eu brincando falo, sozinha. a melhor coisa que tem na minha vida é irmão. E eu não vou privar minha filha de ter um ou 2 também, né? Então, Eu sempre quis 3. Até ter 1. Tainá, não vou mentir pra você que eu vou parar no 2. Acho que 2 é um número bom. Tá ótimo. É que você já tem menina. Lá Mas em então, casa, se ficar- se vier mais um menino, a chance da gente tentar... Se você ficar grande. pensando muito nisso, vai vir outro menino. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Gêmeos. É aquele Deus me livre, mas quem me dera. Não agora que já tem um, né? Então, Lá no primeiro, né? De repente, poxa, podia vir gêmeos pra vir de Vai. uma vez só. Já que não veio, vamos vir só com um também agora. né? Vem um de cada vez. Qual que é a tua memória, assim, mais antiga de Ponta Porã? minha rua. A rua de casa era muito... Tinha muita gente da mesma faixa etária. Todo dia a gente brincava na rua. Bicicleta, bets, esconde-esconde. A gente fazia campeonato um contra o outro ali. Era muito legal. Então a rua era muito, muito gostoso. Poder... A tranquilidade dos meus pais, a gente sai na rua e brinca na rua. Hoje a gente já não tem mais... Entendi. E teus pais trabalhavam com o quê? Meu pai, fazenda. Minha mãe sempre fez de tudo, mas cuidava mais do lar. Inventava fábrica disso, de vela, de chocolate. Ela fazia um monte de Sazonal, né? coisa. Sazonal. Se virava. Mas era mais meu pai com a fazenda. Plantação de soja na época. Hoje ele compra e vende soja em Cuiabá. Mas então, qual que é a explicação lógica que você vai dar pra gente de por que você quis medicina? Foi ideia do meu pai. Sabe qual que era a minha ideia? Ah. Nutrição e educação física. Daí eu falei... Você teve ficado naquela veia do esporte, provavelmente. Então, daí eu falei pro meu pai, falei, pai, e aí, que eu vou prestar? Falei, acho que eu quero nutrição e educação física. Aí ele falou, filha, faz medicina, né? E aí a minha irmã falou assim, é muito difícil, ela não vai passar. Olha aí! Falei, ok. E aí fez todo um movimento da minha família. Já me trocaram de colégio, eu já fui pro Bionatos estudar específico para isso. E para mim fez muito sentido. Eu não sabia, não tinha contato com nada. Eu fiz 3º ano, não passei, fiz 1 ano de cursinho e entrei na Uniderp. E aí eu tenho um tio que é cardiologista, que tem um hospital em Dourados. E aí quando eu passei tudo, eu fui assistir uma cirurgia cardíaca aberta, assim. Lembro até do residente levando um ralo, porque ele fez uma cagada. Espichou sangue pra tudo Residente, quanto é né, lado. cara? Residente toma ralo? A função dele é tomar Imagina, ralo, não cara. sabia. E aí eu falei, cara, legal. Mas assim, minha primeira meta, não tenho medo de sangue. Tá tranquilo, dá pra entrar. E aí entrei na faculdade e eu me apaixonei por aquilo. É muito gostoso estudar medicina. E era assim, É bom. é gostoso. Anatomia, desenhava, fazia um bando de coisas. Sempre festei muito, mas eu era muito estudiosa. O que faltou no... Você fez 1 ano de cursinho, né? Sim. 3º ano, faltou estudo, faltou sorte, não... Disciplina. Eu lembro certinho, a Nathalie Pérez, que é uma pediatra que se formou comigo também, era carnaval e eu tava programando carnaval. Onde é que eu ia no carnaval? Festa, né? Aí ela chegou pra mim e falou assim, não, você vai estudar, a gente tem que passar. Aí que entrou pro tino. E eu sou muito disciplinada para estudos. Na vida, no geral, eu sou muito desorganizada, bagunceira. Mas para estudo é a coisa mais linda de ver meus estudos. Até hoje tem resumo meu na Uniderp, que eu fazia resumo no computador, no PowerPoint. Então, assim, coitado de quem tá Ainda lendo, que roda, deve ter muita ainda coisa... roda. Deve Didático. ter muita coisa errada. Mas eu sempre gostei muito de estudar. E eu sou muito visual. Então, assim, resumo, anatomia. E aí que eu fui pegando disciplina, rotina de estudo. Então, organizar estudos para mim é gostoso. Eu gosto de fazer isso. Daí eu entrei na pegada. Meu pai, na época, falou, eu prefiro que você faça a Uniderp do que você vai fazer uma federal num lugar fora.
Graças a Deus. Poxa vida, que legal, hein? E aí eu fiz a faculdade toda aqui, perto, em casa. Em casa. A gente morar em casa, maravilhoso. Deixa eu recapitular. Teu ensino fundamental foi aonde? Ponta Porã. Ponta Porã. Lembra o nome do colégio? MAP. Lá no MAP. 12 anos veio pra Campo Grande. Campo Grande, Dom Bosco. Dom Bosco, handball, a Tainá do handball, atleta, top. Beleza. Até que série você ficou no Até Dom o Bosco? segundo ano. Até o segundo ano. E aí que você migrou pro Bionato já nessa... Eu fui a primeira turma do terceiro ano do Bionato. Entendi, é verdade. Ah, Eu tava que no legal. cursinho, lembrei disso agora. Eu tava no cursinho, e ela era da primeira, é verdade, primeira turma do terceiro ano. Era um meio protótipo do Osmar. O Osmar do mesmo jeitinho Deu lá. super certo, né? Pô, Deu. dali Funcionou. pra frente só expandiu, né? Entendi. O esporte te atrapalhou em algum momento na tua caminhada acadêmica? Não. Muito, assim, não acadêmico, mas na parte como pessoa. Então, assim, depois de muita terapia que eu identifiquei isso, né? Teve separação dos meus pais, teve aquele negócio, não vamos traumatizar as crianças. Solta. Então, ninguém tinha rédea comigo. O meu técnico tinha. Entendeu? Então, assim, o esporte me deixava na linha, assim, porque eu podia ter uma vertente bem desalinhada. Eu acho que a criança ela se sente naquela... Poxa, agora eu vou devolver pra eles também. Estão fazendo isso comigo. E aí chegou lá... Eu tenho excelentes memórias dos meus treinadores também. Porque eram pessoas que... Primeiro que você fazia uma coisa que você gostava muito. Jogar bola ou lutar, o que quer que seja. E aí aquela disciplina que você precisa ser domado. O adolescente, ele precisa ser domado e ter rédeas. E o esporte é muito bom. Até hoje assistindo Copa, Olimpíadas, cara, a sensação de você no campo, teu time ganhando, cara, aquilo é maravilhoso. Que saudade que eu tenho daquilo. Mas então, é uma coisa que eu quero pro meu filho, colocar no esporte. Crescer dentro de esporte. Isso faz muito bem pra pessoa. Exatamente. Eu não tenho boas memórias. Eu fiz 2 anos de futebol de campo no Dom Bosco. Aí eu fiz porque eu tinha que ir com meu irmão, que jogava muito bem. E eu não tenho boas memórias do meu professor, porque se ele tivesse realmente preocupado comigo, ele tinha falado assim, cara, sai fora. Vai estudar. Isso aqui não é pra você, cara. Você não consegue dar 3 passos sem saber qual que é o direito e qual que é o esquerdo. Ele ficou me enrolando 2 anos ali, entendeu? Então não me restam muitas boas lembranças, não. Mas você joga bem, cara. Eu já joguei bola contigo. Mas foi teimosia. Teimosia. Bem não, mas hoje em dia não passa vergonha. Mas o esporte, tal qual a medicina, o que é a não ser treinar? Repetir, fazer. Então me descesse de turma, né? Voltasse com a criançada, sei lá, futebol de 7, alguma coisa do tipo, meu amigo. Não tava bem, não. Não tem boas lembranças. O teu momento de aprovação, você lembra como é que foi? Você lembra Lembro. o resultado, a sensação? Era na época que ia todo mundo lá na Uniderp. Ver no mural. Tinha fila, assim, eu lembro, tinha, acho que o Marcelo Tabosa. Não, mas quem ia mesmo é quem tinha um pouquinho sabia que ia passar, né? Tinha ido bem na prova. Senão não ia lá passar vergonha na frente de todo mundo. E eu tava lá, a Nathalie do meu lado. E aí o pessoal falava, quem que aí prestou? E eu lá, pô, ela baixa esse braço, não sabe se passou. Tava segura, cara. Ela sabia que ia passar, ela sabia. Eu não lembro o que eu achava, mas eu tava tão eufórica. Provavelmente eu achava que eu já tinha certeza que eu ia passar, né? Mas foi muito gostoso. Foi festa. A hora que eu ouvi meu nome naquilo lá, e tinta pra cabelo, tudo. Foi muito legal. Teve festa em casa? Mesma sensação do time vencer, né? A A diferença é que o jogo durou 2 anos, né? Estudando, organizando. Eu não lembro a comemoração em casa. Não é uma coisa que me Porque marcou. quem vem do interior, você lembra como é que era quem passava no interior? Tinha faixa na frente de casa. Aí o cara passou, ele nem se formou ainda, ele só passou, ele já ganhou a faixa. Doutor? Doutor fulano! Lembra o pai do Márcio falando no episódio dele? Meu filho passou, é médico agora. Meu filho já é médico. Tinha passado 2 dias, meu filho é doutor. A Vânia arrastaram ela pela cidade, pra ela pedindo Nossa. bebida nos bar. Ó, comemoração até a aprovação aqui, ó, vai. Mas é que é Fátima do Sul, então não foi tão longo assim, tá? Deu 3 bares. Eu dou 30 metros e acabou a cidade. Desculpa, Fátima do Sul. E quem era a tua turma da faculdade, assim? Você era do fundão, do meio, da frente, da ponta? Como é que era a tua posição na sala? Você estudava para ficar na frente dos outros, dava só para passar o suficiente. Não vejo desse jeito. Eu sempre fui muito estudiosa. Minhas amigas mesmo eram mais da turma da frente. Tinha a turma da festa, mas eu não andava tanto com eles assim durante a semana, era mais em festa mesmo. Eu sempre fui muito mista.
Mas o meu grupinho mesmo de meninas eram sempre muito estudiosas. E aí era o que eu mais vivia. Mas eu fazia passagem. Circulava bem bastante. com todo mundo, mas tinha tua galerinha. Mas a minha turma mesmo era bastante estudiosa, as meninas. Ô, Tainá, se você não tinha necessariamente um contato muito próximo, tem seu tio, cardiologista em Dourados, mas estamos falando de outra cidade e tudo mais, você lembra o que foi, se foi no primeiro ano e o que foi, que você falou assim, acertei o curso, deve ter alguma coisa que te marcou em específico? Eu me encantava com as coisas que eu aprendia. Sabe aquela sensação, É o uau, Guyton. É o Guyton. é o Guyton. Cara, até hoje tem o Guyton lá na minha sala. Eu sou apaixonada pelo Guyton. Fisiologia, meu Deus. Então, assim, era cada coisa que eu aprendi, eu me encantava com aquilo. Então, assim, pegava, estudar baseado em caso clínico, gente, eu acho sensacional. Tanto que eu acho que foi isso que me apaixonou tanto na nutrologia. Eu ver o quanto que a gente tem poder do nosso corpo, do alimento, mas a gente se perdeu disso. Que a nossa medicina tradicional, a gente não é ensinado desse jeito. Foco não é dado na fisiologia. A gente não aprende sobre alimento. A gente não aprende nada. Então, assim, a clínica médica, você orientar o paciente e o paciente entender e mudar a vida dele, gente, eu sou apaixonada por isso. Você muda a vida de um paciente conversando com ele. Porque no grosso, lá no postinho de saúde, na porta, o que falta é informação. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça. Ninguém perguntou se ela tomou água. O que eles fazem? Dipirona, paracetamol. Então, você conversar. O problema é você ter tempo de conversar e poder extrair isso da pessoa. Mas a conversa, você ouvir, dar atenção e saber orientar, isso eu acho apaixonante. Só que não foi sempre assim durante a minha formação. Tá, onde é que foi essa virada de chave aí? Eu sempre fui da pessoa que falava que eu queria fazer ou anestésio ou cirurgia geral. Por quê? Porque o paciente ia estar dormindo. E eu não tinha paciência pro paciente. Nossa, essa história vai ficar muito boa agora. Não, agora era desse nível. Paciência não é uma coisa que a gente compra no Forte Atacadista. Como é que você trabalhou isso? Aí eu prestei... primeira que eu prestei na residência foi para cirurgia geral. A vaga da clínica, da Santa Casa, sempre rodou a lista da cirurgia geral. Na minha vez não rodou. Eu falei, tá bom, né? Vamos trabalhar. Fui trabalhar no posto de saúde. No posto de saúde, lá na portinha, na área verde, atendendo fichinha, eu descobri o quanto eu gostava de orientar o paciente, de conversar, de entender, de explicar. E como eu sempre fui muito didática, tanto na anatomia, nos meus resumos, eu explicava desenhando. Pô, a pessoa me levava um presente, porque ninguém tinha atendido eles daquela maneira. E ali eu entendi, eu falei, cara, eu vou fazer clínica. Eu gosto disso aqui, é isso aqui que eu quero. E aí no outro ano prestei clínica médica e entrei na clínica médica. Tá, algum professor te marcou, assim, na faculdade, que você lembra com muito carinho? Alguém que você queria ser igual? Flávia Aracaki. Primeiro que ela é linda. Reumato? Reumato. Linda, bem vestida, presença, e ela é muito carinhosa. Então ela dava muita atenção, maneira de falar, tudo essas coisas, eu acho... Ela é uma pessoa que me marcou. Eu acho que você herdou muito dela, né? Me espelho. Porque, querendo ou não, o reumatologista é a pessoa que mais tem que orientar, porque senão o paciente dele não vai aderir ao tratamento, ao que quer que seja. Eu brinco que é bruxaria da reumato. As bruxarias da reumato. Se a consulta do reumato durar menos que meia hora... Não, tem uma coisa errada. Ele não vai extrair nada. Ele é um ortopedista. Não, nada. reumato. Sem chance. Muito bem. Mas, ó, a tua residência, quando você entrou pensando... Porque eu acho muito legal o teu raciocínio. Desde do convite, a gente procura estudar sobre a pessoa que vai vir aqui. E eu acho muito legal a forma como você aborda os assuntos, né, de uma forma muito completa, sempre muito instrutiva, né? Mas eu não me lembro de na faculdade, eu lembro de eu querer saber remédio, eu lembro de eu querer saber procedimento, e eu pensava igual você, nossa, tem que sentar e conversar com o paciente, contar e perguntar tudo. Isso várias vezes me deixou meio assustado, bem assustado. Quando que você percebeu que você era boa de explicar coisas pro paciente? Quando você começa a mudar a vida de alguém. É uma pessoa que você orienta e aquela pessoa fala assim, doutora, meu sono é outro.
Doutora, eu tô me sentindo muito melhor. Cara, pronto. É ali. Essa é uma pessoa que faz tudo valer a pena. E a grande sacada da rede social. A pessoa tem vergonha de gravar. Não é sobre você. É a pessoa do outro lado que você tá falando. É a pessoa que você vai impactar, que você vai mudar, que vai fazer toda a diferença. Então é um direct que a pessoa fala, doutora, obrigada. Obrigada por ter falado isso. Por quê? A mulher, quando ela muda, muda a casa inteira. A mulher, quando decide mudar, muda a casa inteira dela. Então, assim, você dá uma orientação. Você explica alguma coisa. A pessoa te dá esse feedback. Doutora, mudou a minha vida. Eu tô dormindo melhor, eu me sinto melhor, eu comecei a fazer atividade física. Eu tô me sentindo mais bonita. Pronto, valeu tudo a pena. Gostei demais dessa frase. A da mulher, certeza. A hora que você falou, já me veio o corte na cabeça, assim, ó. Essa me pegou legal. E quando é que você percebeu isso? Porque eu entendo da nossa sociedade, né? Como a matriarca é importante, muda. É quem cuida da gente quando doente. Primeiro, o primeiro médico da sua vida foi sua mãe. Porque você teve febre, ela cuidou de você e tal. Mas quando é que você teve... são essas sacadas que eu fico pensando, passei a vida inteira que eu pensei nisso, cara. Como é que eu consegui ser médico até aqui? Como é que você foi percebendo esses detalhes? Teve um ponto ou foi um processo na tua vida? Processo. Primeiro que eu sempre gostei muito de ler. Mas eu lia muita coisa de ficção. Depois eu entrei numa pegada de auto-performance. Então eu achava o máximo, eu vou acordar às 5 horas da manhã, começar a estudar quando todo mundo tá dormindo. Atletas! Desse jeito. Mas até então ali eu tava querendo performar. Ali eu queria performar, eu queria estude enquanto todo mundo tá dormindo. Uau! E ali você já começa a conectar e impactar pessoas. As pessoas param para te ouvir. No corredor me paravam, nossa, você que acorda às 5 horas da manhã. Não tem nada demais. Mas eu fazia aquilo, uma hora encheu o saco, eu parei de fazer. E aí eu lia muito livro, muito sobre isso. E aí você passa a falar sobre isso. E nem todo mundo para ler, mas para te escutar. E as pessoas vão dando feedback, vão dando esse retorno. E você fala assim, cara, legal. Tá dando certo, eu tô mudando a vida de alguém. E aí eu passei a aprimorar, tanto na comunicação, no Instagram, na minha prática clínica diária. E aí na nutrologia foi quando eu me senti mais médica, mais clínica ainda. Porque eu abordava assuntos que se fosse só clínica médica eu não abordava. Então, mas você entrou na clínica médica, Tainá, pensando em fazer algo ou estava totalmente aberta a qualquer sub? Estava aberta. No meu R2, eu estudei muito que eu estava em dúvida entre endócrino e nefro. Estudei muito. Passei algumas para a segunda fase, só que eu estava naquela incerteza para onde que eu iria e eu não queria mudar de cidade naquela época. Falei, não vou fazer nada, vou trabalhar mais um ano. E aí, no Instagram, eu vi nutrologia. Eu falei, cara, vou entender do que fala disso. E aí, quando eu fui ver o que englobava nutrologia, era o básico. Voltei lá para a fisiologia, para a tabela periódica, explicar tudo detalhado. E aquilo sempre me encantou. Bioquímica, cara, eu voltei a estudar bioquímica. E como eu sempre gostei de aprender, eu vi aquilo assim, voltei a me encantar. E aí eu fui ver, por exemplo, numa clínica médica, eu não perguntava para o paciente se ele estava dormindo bem. O que ele comeu no café da manhã? Se ele tem o hábito de tomar café da manhã. Então, ali na nutrologia, eu vi que eu estava sendo muito mais clínica do que eu estava sendo antes. Eu acho que a nova... Não sei se dá para chamar de nova medicina. Ela não está comportando bem o diagnóstico sindrômico. Porque você vai pegar o sono, você vai pegar se a pessoa bebe água direito ou não. Você vai pegar o funcionamento do motor inteiro. Ele não encaixa no diagnóstico sindrômico. A gente quer ser específico. É uma síndrome coronariana, é uma síndrome álgica, é uma síndrome não sei o quê. Não tem o diagnóstico aberto para isso. Exatamente, para estar fora do normal. Mas, Tainá, você tocou num ponto para mim que é importantíssimo. Você também. Hoje eu sinto falta de diagnóstico etiológico. Vamos do macro pro micro e vamos achar onde é que está sendo o defeito. Entende? Você volta lá na fisiologia, você vai desde a base para a gente achar um problema. O problema está aqui, está dentro do funcionamento dessas células aqui no pâncreas, por exemplo. Tá? Esses dias já tem um tempo, pegar o plantão de um colega. E aí era um pronto-socorro
E o colega falou assim pra mim, não, boa noite, tal, muito sério, né? Um rapaz jovem, assim. Ele falou, bom, isso daqui é uma síndrome... Isso aqui é o seu Felipe, síndrome febril. Eita. Aí eu, tá bom. Esse daqui é o seu João, é uma síndrome álgica. Esse daí... Aí eu fiquei quieto, né? Esse daqui é o fulano, esse daqui é uma síndrome ictérica. Aí eu falei, tá bom, vamos voltar um pouquinho. Ele tá síndrome febril, da onde? O que esse cara tá tendo aí? Você já procurou? É pulmão? É urina? O que é? Não, estamos aguardando. Tá aí, tudo bem. Tá, mas e a síndrome álgica aqui? Tá doendo o que desse cara? Eu tenho uma dificuldade gigante com esse diagnóstico sindrômico que, assim, no medo de errar, eu pelo menos aprendi que você falar história, exame físico, né? E você tem que ter hipóteses diagnósticas etiológicas. Você pode vir pensando do macro para o micro? Pode. Olha, é uma síndrome febril, beleza. Dentro da febre, o que causa febre? Isso. E vou chegando. Mas o paciente também tem uma queixa de desura? Opa, pode ser uma infecção urinária, ok? É um diagnóstico. É um diagnóstico etiológico. Falar em síndrome, diagnóstico sindrômico hoje, eu tenho uma certa desconfiança do conhecimento de quem só quer falar de síndrome. O cara fica, eu acho que é insegurança. Porque Mas, ele não gente... quer... tudo bem que ela tem desúria, mas e se for meningite? Aí ela pode pipocar aqui, eu vou aparecer na imprensa que eu não vi isso aqui. Mas é por isso que a gente então, estuda. Então a síndrome febril. Entendeu? Não, isso aí a gente só faz na aula. Mas é na aula da residência. Mas é a nova medicina, porque a nossa, que nem é tão velha assim, era estresse. Aí hoje em dia não, hoje em dia o pessoal consegue pegar o estresse e falar mais específico. Privação do sono, desidratação. Aí sim o estresse já vai mais pro lado do trabalho, de burnout, consegue segmentar uma coisa que só era apresentado pra gente como estresse. E era o último caso, né? Não é isso. É estresse. Mas na nossa época o estresse era isso. É a última coisa, não achou explicação pra nada. E assim, estresse aqui, mas é o piti. É a pitizenta. DNV. Exato. Ô, Tainá, você que tá dentro da clínica médica raiz mesmo, em algum momento você sentiu que o paciente ficou frustrado por não sair com uma receita ou um exame do consultório? Vários. Isso é inadmissível. Mas é que hoje eu trabalho mais com emagrecimento. Então, tem perfil comportamental que eu preciso fazer isso. Que é a paciente que vem, que você detecta alguns sinais que o paciente vai usar todo o tratamento de muleta e não vai mudar. Então, eu faço o seguinte, eu vou te ver daqui 20 dias. Se não tiver mudança, eu não te trato. Sai frustrado, mas sabendo o porquê que tá saindo desse jeito. Entendeu? Então, assim, a sua receita é tomar água, dormir cedo, ler um livro. Banho gelado. Eu concordo muito com isso. Banho gelado. Banho gelado eu nunca... Não, pera aí, é castigo, né? Não é receita. Não, mas, cara, a psicologia atrás do banho gelado... Ó, eu empolgo já. Me conta. A psicologia atrás do banho gelado é sensacional. Então, assim, o seu banho, você não presta atenção no seu banho. Você toma banho exatamente da mesma maneira como você toma, pensando em 1000 coisas, porque é um momento muito agradável. Se você colocar água gelada, você vai colocar uma mão. Você vai colocar o pé e falar, puta que pariu, eu tenho que entrar aqui. Você vai estar extremamente presente naquele momento. Você não vai pensar em mais nada. O seu banho vai ser extremamente rápido e efetivo. A hora que você sai dali, você sai com uma energia. Fala, caraca, consegui fazer isso. A maneira como você faz uma coisa, você faz outras coisas. A coragem que você teve para entrar naquele banho gelado, você vai ter coragem de colocar sua roupa da academia e malhar. É legal. Você chama Genial, de coragem. Cara. Que raiva! O que você chama de coragem, eu chamo de raiva. Mas vai na De força. ódio. Vai na força do ódio. Mas vai. É que eu falo, mas doutor, eu não gosto de malhar. Não precisa gostar. Todo dia banho gelado? Não, umas 3 vezes na semana. É estratégia para você começar a adquirir um hábito. É pequenas mudanças que você faz visando um grande hábito. Entendeu? É pouquinha coisa que você vai mudando. Você acha que é pouco, acha que é besteira, mas não, você vai construir um hábito maior. É só estratégia comportamental. Cara, eu fiquei sem palavra agora com o banho gelado. Eu já tô pensando em tomar um banho gelado O meu hoje. chuveiro, sorte que é aquele que se gira a paletinha, você não toma choque, pelo menos. Não, e aquele que você vai dando várias temperaturas, né? Que legal. Temperatura 1, 2, 3 e Tainá. Não faz nem barulho o chuveiro. Não cai nem a luz do banheiro. E como é que é o resultado disso? Me conta. Como é que o paciente reage quando ele vê uma receita escrito isso? Sai frustrado. É sério? Eu falo, não, é sério.
É isso. Se você fizer isso, você vai começar hábitos. Aí eu vou te tratar, aí eu vou te ajudar. Tem uma grande diferença entre a pessoa querer emagrecer e ser emagrecido. Entendeu? Eu posso te dar toda a paramentação, os melhores remédios que tem. Só que se você não mudar, você vai parar, você vai engordar tudo de novo. E aí, de quem que é a culpa? É os remédios? Não. É você que não mudou. Então, tem que vir associado à mudança do hábito de vida. E a gente gera estratégia comportamental para ajudar aquela pessoa nessas mudanças que ela precisa. Entendi. E quando você tem um lado... Você precisa abordar muita parte psicológica na sua consulta. Super. A gente tem uma relação com a comida muito sentimental. Socialmente falando, a gente... eu trabalhei demais, eu mereço comer hoje. Sim. Não, sim. gente, vamos comemorar? Vamos sair pra jantar? Eu não comi nada o dia inteiro, eu posso Hoje eu rejetar posso. agora. Vou Então, agradar assim, minha esposa, eu levo chocolate pra ela. a hora que você Tem que morde um levar alface brigadeiro... também. Vai fazer o quê? A hora que você morde um brigadeiro, aquela sensação, cara, açúcar na cabeça. Você quer aquilo o tempo todo. Só que o que a pessoa tá querendo substituir que ela tá achando que ela tá precisando de comida? Tem alguma coisa ali dentro dela que ela quer alimentar e não necessariamente... E ela acha que é com a comida, mas não é. Não é uma necessidade biológica. Não. Só que ela nunca foi orientada a olhar para esse lado. E aí vira sessão terapia. Tem pessoas, por exemplo, que aumenta a fome no final da tarde, tal horário. E aí você vai ver a história da pessoa. Era o horário que o pai dela chegava na casa dela e ela tinha esse vínculo com o pai, só que o pai faleceu. E desde então ela passou a engordar. Então é muito mais profundo do que apenas a estética. Eu tenho um N de pacientes com essa queixa muito grande. Eu sou cirurgião geral e aparece muito pra mim o dor no estômago. Direto, não consigo comer. Aí você começa a esmiuçar isso, principalmente pós-pandemia. Porque normalmente uma senhora ali de 50, 60 anos, sobrepeso, que chega e fala assim, doutor, não consigo comer nada. Aí você não consegue comer nada. Não, tudo dá no meu estômago, até água. Até água. Então me conta como é que isso se desenvolveu. Então, doutor. É porque antes da pandemia, todo domingo eu fazia almoço lá em casa e ninguém mais vai comer comigo e eu não consigo mais comer porque... Aí eu falo, entendi. Aí o cirurgião começa, pois é, né? Entendi, minha senhora. Vamos tratar isso aí, né? Difícil, cara. Difícil tratar isso. Pra isso Não tem bisturi pra isso. Realmente, querendo ou não, o paciente que precisa emagrecer, ele tem que trocar hábitos e trocar fontes de prazer, porque comer também é prazer. Muito. Né? Você vai tirar uma fonte de prazer, qual que você tá devolvendo pra ele? Então, mas essa é a minha dúvida. Até pessoal, inclusive. Vamos fazer terapia agora, Catarina. Aproveitar a consulta aqui. Por exemplo, tirar o prazer. Vamos supor assim, eu vou trocar por qual? Você não precisa tirar totalmente. Ou não tenho que ter o prazer, não sei. Não. Por exemplo, criança que precisa de ter prazer o tempo todo. Adulto faz o que precisa ser feito. Grava o seguinte, a exceção ela tem que existir. Só que ela tem que valer a pena. Eu brinco não, oriento, que a exceção ela tem que envolver o amor. Então, se você vai jantar com a sua esposa, cara, come aquele macarrão, aquela lasanha com o jeito que você quer. Só que na terça-feira, sozinho em casa, você não precisa comer um Big Mac. Você não precisa comer, você tem que equilibrar. Então, assim, a exceção ela tem que existir. Só que a gente vive achando que a exceção é todos os dias. Uhum. Então, é o equilíbrio. Tem que ter o dia da cerveja, porque eu falo que isso faz bem pra alma. Você mensura, se é que é possível mensurar uma taxa de sucesso terapêutico nesse tipo de atendimento que você faz? É muito individual. É muito individual, porque para alguns eu uso um remédio, outros eu só mudança comportamental, outros só com suplementos, outro com hábitos de vida. Uma coisa que eu notei nessa minha trajetória, de um ano para cá, aumentou muito a minha recorrência. Então, depois que você faz gestão, você começa a fazer métricas. Então, assim, eu identificava o seguinte, o paciente vem, mas ele não está voltando. Então, quando eu comecei a enxergar mais esse lado psicológico de tudo que envolve a parte comportamental, aumentou a recorrência. E aí, consequentemente, aumenta a taxa de sucesso. Ele volta porque ele tá feliz ou ele tá acreditando no tratamento ainda. Sim. Se ele não volta, é um desses dois. Ou ele desistiu ou não funcionou.
Que é diferente duas coisas, né? Você desistir é uma coisa e não funcionar é outra. Não funcionar, eu tô falando de um remédio não agir, você tem algum problema assim que não funcionou, de a dieta de que todo mundo emagreceu, você não conseguir, agora você desistir é você com você mesmo. E eu, geralmente, quem desiste, volta. Não tem vergonha? Não, nem sempre. E aí eu tento entender o que aconteceu. Depende da abordagem dela também, né? Se você é taxativo e repressor, Não sou. sem dúvida o paciente vai voltar com medo. Agora, se ele é acolhido por você e se sente compreendido na dificuldade dele, sem dúvida ele vai voltar para pedir ajuda. Assim, acho que teve 3 pacientes que eu precisei ser mais taxativa. Eu brinco que eu falo até terrorismo. Mas geralmente eu gosto de acolher e eu sou muito acessível ao meu paciente. Eu já fui a paciente, eu já procurei uma médica para emagrecer antes de entrar na residência. Então, assim, ela me passou um monte de remédio. Hoje eu entendo a logística de tudo que ela fez, faz tudo sentido. Comecei a emagrecer logo na primeira semana, achei o máximo. E depois eu nunca vomitei tanto na minha vida. Eu tentava falar com ela, eu não tinha acesso. Eu não sabia o que era normal, o que não era. Então, assim, todo paciente meu sai com o meu telefone pessoal. Eu falo, tudo que você está tomando eu já tomei. Eu sei o que pode e o que não pode dar. Então, assim, a pessoa que vem com uma crença, assim, esse remédio me faz mal. Eu falei, olha, o mecanismo de ação dele eu conheço. Mas a sua cabeça, não. Então, se você tem esse medo, eu respeito o seu medo. Mas não tenho problema com o remédio. Então, qualquer efeito colateral, fala comigo. Porque eu sei manejar. Eu sei orientar. A pessoa que toma um pré-treino, às vezes a dose está um pouco mais alta, começa a dar aquela palpitação. Cara, se você explica isso antes, a pessoa não vai achar que está morrendo. Aí entra a parte de orientar o seu paciente. Tudo termina numa consulta sem pressa, sem você precisar correr, de você ter na cabeça como funciona o protocolo e explicar para o paciente. Não dá para fazer medicina de maneira eletiva, vamos assim dizer, em menos de meia hora. Não tem como, é impossível. Impossível. É impossível. E todo bom médico tem que ser bom professor. Tem que ser bom professor, porque você vai ensinar alguém. Se você não conseguir transmitir para ele os motivos daquilo que você tá fazendo, igual você acabou de me motivar a tomar banho frio. Eu odeio água gelada. Mas realmente faz todo sentido. Sim. 5 minutos que você me deu aqui de explicação já foi o suficiente para eu começar a pensar, poxa, será que eu não tô tomando muito banho quente? Eu não tô muito confortável na minha vida a ponto de não ter ânimo para ir pra academia todos os dias. O dia da natação eu sempre acho um motivo para estar ocupado. Agora não dá. Eu sempre tenho um motivo mais nobre para não ir pra natação. Levar minha mãe na aula de sanfona. Pois é. Porém, sua mãe não tem troca da corda capoeira? Tem. Minha avó faz breakdance. Gente. Ô, Tainá, mas olhando tudo isso que você tá falando, o que você aprendeu na faculdade? Disso? Não, diga assim, porque você aplica completamente diferente do que você aprendeu. Sim. Foi por isso que eu me apaixonei de novo. Eu sei toda a base da fisiologia, patologia, tudo que envolve anatomia. Sei tudo, porque eu gostava de estudar. Então, hoje eu sou preceptora da clínica médica. Continuo lá dentro, auxiliando, ensinando os residentes. Mas eles trazem casos diferentes pra você. Super. Assim, eles querem uma abordagem mais... Na verdade, assim, eles não têm a visão. Então, às vezes, eu pego um obeso mórbido com uma erisipela, assim, assado, eles me passam um caso clínico, tratamento. E aí eu pergunto assim, e a obesidade ele tá tratando? Cri. Porque ninguém olha pra isso. E ninguém orientou eles. Então, o pequeno visão vai mudando de visão, falando a respeito, que as pessoas vão entendendo. Só que isso na faculdade ninguém falou pra gente. Na faculdade a gente tem nada, diagnóstico, tratamento de coisas estanques, assim, é difícil alguém pegar e, a gênese da erisipela dele tá na insuficiência vascular que tá associada à obesidade. E aí você fica tratando a ponta, você não fica tratando a base. E ele vai voltar, ano que vem ele vai ter de novo, até uma hora que ele vai entrar em sepsis e vai morrer. Eu tô achando que esse papo vai mudar minha vida hoje. Tô achando que tem horário lá na sua. A gente dá um jeito. Vamos... Tô me sentindo mal, cara, porque teve uma época da minha vida, que é justamente aquela que eu te comentei, que eu tava achando muito interessante essa área toda da medicina. Foi a época que eu tive o melhor peso, melhor índice de massa, melhor peso, melhor massa magra, melhor não sei o quê. E eu me perdi na correria, no estresse, na residência da plástica. Você dá aquela... Vou ter que voltar pro eixo. Tem que incorporar como inegociável.
Princípios são inegociáveis. Princípios são inegociáveis. Saúde, vida é negociável, é princípio. É o falar que cada dia que passa não pensa assim, eu tô um dia mais pra ficar velho, um dia mais pra vir alguma doença, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Talvez hoje eu tenha virado a chave, vamos ver. A nossa mente, a gente tem um tempo de vida útil, vamos lá, você raciocinando independente, muito bom. Só que o seu corpo precisa acompanhar isso. Então, o que adianta você estar raciocinando bem, independente, só que você não conseguir arrumar seu sapato? Uhum. Não conseguir levantar para tomar banho. Então, a funcionalidade vai perdendo. E aí entra a depressão, porque antes você fazia uma coisa e você agora não consegue mais fazer. Então, eu falo, daqui 10 anos, você vai ter desejado começar hoje. Faz todo sentido. E outra coisa que eu falo, os nossos filhos, eles não obedecem, eles te imitam. Totalmente espelho, né, cara? Totalmente. Totalmente. Então, assim, você vai criar uma cultura dentro da sua casa. O Theo, as refeições, vamos dizer assim, fora da curva, são totalmente emocionais? Aquele momento que de repente sai você, ele e o Daniel, e vamos comer hoje. Hoje nós vamos comer, como é que... O que ele Você faz valer o emocional? é batata frita. Ele ama batata frita. Quem não ama? Quem não ama batata frita tá errado. Tem que ser estudado. Pizza, agora ele começou a comer. E chocolate ele não é muito. Porque ele só teve contato depois dos 2 anos. A gente foi bem categórica, isso em telas e doce. Só os 2 anos. Hoje em dia ele já não tem tanta preferência. Mas a batata frita e a píssica, que ele fala que é pizza. E qual que é o caminho para quem quer fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de... eu vou chamar desse tipo de medicina. Porque há muitos anos atrás não era uma especialidade médica. É uma coisa nova. Quais são as opções? Qual é o caminho? Qual foi o que você fez? Bom, quando eu fui pesquisar, eu vi um básico de nutrologia do Clésio Castro, que era... Ele faz preparatório para prova de título. E aí, ali, eu vi que era bem basicão. Básico mesmo. Então, eu falo que não entendi nada, começa por ali. E aí, eu fui atrás da ABRAM, que é a Associação Brasileira. Falei, vamos lá, né? Fiz a pós-graduação. Na minha época, era diferente o método. Dizem que melhorou, mas era muito fraco. Só que pós-graduação, na verdade, qualquer fase de estudo, você faz sua pós-graduação. Certo. Então, assim, eu passava um final de semana lá, mas eu tinha muita rotina de estudo, que eu gostava de estudar aquilo. Então, eu estudava bastante. E tem vários cursos, tanto que a própria ABRAM fornece, de emagrecimento, de suplementação, pós-bariátrico, que você vê mais na prática como é que funciona. E eles mesmos falam assim, ó, tem muita coisa que eu não posso falar lá, porque eu tenho que ter baseado na diretriz. Só que a diretriz está atrasada. Então, a gente aprofundava mais na prática mesmo, como é que é o consultório. E aí eu fiz do Giorelli, que tem prática mesmo, você entra dentro da clínica deles e vê o atendimento, como é que funciona. E tem vários cursos de atualização do Minuse, que traz muita coisa de fora, muita atualização. Mas para mim a grande mudança virada assim de todo esse olhar foi o de longevidade, ciência da longevidade. Existe o introdutório, que eu falo que não devia existir, porque eles passam como se fosse um protocolo que eles chamam, que é cabo a rabo para todo mundo. E aí você entra na pós-graduação, você vê que é muito mais além de hormônio, que eles tanto pregam, que acaba queimando tanto essa parte. Mas é um mundo à parte. Você entender desde toda a ciência do sono, do seu intestino, da cascata hormonal, do estresse. O estresse, pra gente, consome micronutrientes. Então, se você não está se alimentando bem, e a outra, nem tudo que você come é o que você absorve. Então, assim, se você não trata um processo inflamatório, cuida da sua alimentação, cuida da mente, não adianta. Eu posso te dar o melhor suplemento que tem, você não vai absorver. Então, é um mundo que se abriu. E aí eu entendi que não era só eu ver a garganta ou auscultar o pulmão, que era a queixa dele. Tinha todo um contexto que eu precisava avaliar para melhorar a vida daquele paciente. Não era só tratar sintomas. E minha dúvida, eu fico numa assim... Você fez um monte de coisa. Primeiro de tudo, o respeito que eu tenho fez clínica médica, já começa aí. Sem dúvida. Porque, ao mesmo tempo que a nova... Como tudo que vem de novo... Tem muita gente que se aproveita disso. Ixi, muito. Muita gente deve olhar por esse lado e pensar assim. É porque a gente vê os exemplos, você vê no dia a dia um pouco, eu não sei se é a palavra charlatanismo. Tem muita gente em qualquer área médica, né? Sem todas, mas nessa tá crescendo muito. Como é que você vê isso aí? Porque deve dar uma revolta em você. Porque uma vez que você se preparou tanto
e de repente vê aquela pessoa que você sabe que não se preparou, que ela simplesmente começou de ontem para hoje, comprou as aulas pirata do Lair Ribeiro no Mercado Livre e começou a prescrever hormônio de maneira que vai queimar a sua profissão. Não, eu não me revolto. Eu acho assim, existe paciente para todo mundo. Sim. Então, assim, o paciente escolheu aquele profissional. Às vezes ele é só um bom comunicador. Tá? Não acho que ele está fazendo aquilo por maldade. Realmente, eles não têm filtro. Coisa que a clínica médica traz. O filtro. Então, assim, eu não dou iodo pro paciente. Só que lá na pós-graduação, no introdutório, eles falam para dar iodo para todo mundo. Só que a pessoa que está dando iodo, ela não sabe o que pode acontecer com a pessoa que está tomando iodo. Entendeu? Então, é esse tipo de filtro. Só que, assim, existe paciente para todo mundo. O paciente escolhe o tipo de médico que ele quer. Agora, se o outro faz errado ou não cabe a gente. É aí que entra essa tão massiva atividade no Instagram. Você quer educar o seu público? Você quer atrair justamente a galera que tá na mesma sintonia que você ali. Eu educo o meu público. Eu quero tem paciente que chegava pra mim falando assim, eu quero uma dieta. Eu não faço dieta. Dieta é nutricionista. Cara, eu tenho um mundo pra estudar na medicina, por que eu vou me meter a fazer dieta? Posso trocar o pão pela tapioca? Deus me livre. Sabe? Então, assim, eu educo. Tanto que as redes sociais servem pra isso. A gente educa o meu paciente, tanto que tem muitas crenças que eles chegam e a gente já consegue melhorar nas redes sociais. E outra, é captação de paciente. É trabalho. Não é só a nossa rede social. Hoje em dia a pessoa vai lá, emagrecimento Campo Grande. O meu nome tem que aparecer lá. Só que ela vai achar lá e ela vai saber quem sou eu no Instagram. Por isso que é importante ter a minha cara. Pessoa conecta com pessoas. Ela tem que se conectar comigo. E o público que eu quero tem que ser o que eu tô conversando. No teu caso, eu fico muito feliz e satisfeito de saber isso. Muito feliz, porque assim, ó, se você vai comprar uma bicicleta, você vai olhar a marca, você vai olhar do que é feito, a garantia, você vai olhar o peso, se o freio, a disco é hidráulico ou mecânico, eu tô comprando uma bicicleta. Então eu tô sabendo tudo de bicicleta, sabe? Se eu for lá pesquisar hoje, doutora Tainá, eu vou saber que ela fez medicina, que ela fez clínica médica, que ela é super bem formada e tal. Agora, tem paciente que me irrita porque ele vê lá, do dia pra noite eu apareço e falo assim, agora eu sou plástico. Venha fazer botox comigo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. E os pacientes vão sem pesquisar quem é, de onde veio. O botox já não tem nem como mais. Por quê? Tanto que surgiu dessa galera que começou do nada, entendeu? É algo que o plástico nem difunde mais, porque já não faço mais. Faço só com quem me pergunta. Não vou mais falar disso, porque tem tanta gente fazendo sem preparo que... O que me chamou a atenção da tua rede social é conteúdo. Transmite a uma pessoa que estudou, que sabe, domínio. Não é uma pessoa que... Um rostinho bonito, uma academia bem feitinha, com uma luz roxa no fundo, né? Um negócio assim. Entende? E além disso, você demonstra uma coisa que eu acho super legal, que é gestão. Você tem gestão dos teus pacientes, da tua clínica, você transmite profissionalismo. Quando é que você começou a abrir teus olhos para gestão de áreas no geral? Isso é recente, não é? Super. O que eu tenho notado, que eu sigo... Quando a água bateu na bunda. 3 meses no vermelho, não é possível que eu tô errado. O que aconteceu? Não é possível. Eu sempre estudei muito. Só que existe a síndrome da impostura. Certo. Então, assim, eu não tinha noção. Então, chega muito paciente e fala pra mim, mas eu vim aqui porque eu vejo que você sempre estudou muito. E aquilo foi martelando, e aí hoje eu uso isso ao meu favor. Mas chegou, depois da Bela, eu fiquei um tempo sem atender. E aí logo depois que eu voltei, eu engravidei de novo e aí veio a pandemia. Então eu tava naquela mescla hospital, consultório. Quando eu voltei, tinha muito plantão no Covid. Então, assim, minha carga horária tava, assim, toda cheia no Covid, eu tava ganhando muito bem, e você entra naquela zona de conforto de hospital. Então, a conta vai chegar todo mês, você tinha que garantir aquilo. E aí, diminui o Covid, veio vacina, corta CTI, isso e aquilo, e cortaram minha carga horária de 48 para 12. E eu falei pro meu marido, falei, cara, vamos lá, corta aqui, eu vou precisar de ajuda, assim, assim, assado. E aí meu marido falou assim, tá, você vai ficar trabalhando pros outros até quando? Olha tudo que você estudou, tudo que você fez,
Pra você estar dependendo de hospital. Uau, que baita estímulo, hein? Que Foi sacada. É parceiro, né? Não é âncora. Foi. Parceiro, exatamente. Foi uma baita, assim, acordei pra vida. E Trampolim. aí, conversei com ele, eu falei com meu pai, precisava de ajuda. E aí, nessa época, coincidiu da Juchaia me chamar pra atender na clínica dela. Eu atendi aqui nesse prédio, inclusive, com o Nicolas. E aí, eu falei pra ela, olha, Ju, eu tenho interesse, mas como sócia, não pra alugar sala. E aí, virou. Ela já tinha o Instituto Soso, o nome significa lugar de cura. E ela queria um lugar para isso, abordar essa parte integrativa. E aí ela aceitou a sociedade e aí eu mudei, assim, em 2 semanas a gente achou uma sala para alugar onde a gente queria, assim, assado. E aí começou a sociedade. Só que aí você passa a gestão do negócio. Eu não sabia nada. Nada. Eu tinha muita ideia. Eu estudava muito marketing. Teve uma época que eu estudei muito marketing. Então eu já usava as redes sociais, passei a comunicar isso e vai. E aí comecei a estudar sobre gestão. Então, planilha, métrica, financeiro, estoque, sistema. É um mundo que ninguém ensina a gente. Então a gente acha que recebe R$500 pela consulta. Rapaz, a hora que coloca na ponta do lápis, é ridículo. É ridículo. Então assim, você aprender isso, metrificar isso e depois começar a agir em cima disso. E aí foi atuando, aprendendo na prática que eu precisei. Aí eu fiz curso com a Seven, Health Business, a própria Support Health, que é a minha plataforma online, eles disponibilizam treinamento. E tem muita coisa também de gestão ali dentro. Então o meu estoque eu consigo manter no mesmo serviço de gestão ali. Entendi. Então, mas você chegou perto de quebrar em algum momento? Não, porque eu tinha ajuda. Tinha o patrocínio. Entendi. Mas se não fosse o patrocínio, ia ficar feio. Primeiro, se a pessoa pelo menos tiver um pensamento antes de ir atrás de tudo isso, de que faturamento é completamente diferente de quanto você está levando para casa, você já não vai começar igual eu comecei. As pessoas não têm ideia. E se você, o segundo princípio, acho que você aprender a não misturar o dinheiro de pessoa jurídica com o seu dinheiro de pessoa física, vai facilitar sua conta no fim do mês. Quando eu entrei, não tinha ideia que eu tinha que ter empresa. Que contador. Pagar contador pra quê? Até o dia que eu caí na malha fina da receita e... O contador você acha caro até o dia que te pegam na malha fina. Fala, não, o contador tá barato. Exatamente, saiu barato. Hoje, onde é que fica a tua clínica? O que você tem de estrutura hoje de trabalho? No primeiro ano, a gente alugou 3 salas. Eu atendi uma, Ju na outra e tinha uma sala de soroterapia. E aí o nosso prédio ficou pronto. Eu fui de 3 salas para 7. Uou! Gestão de pessoas. Isso hoje é a minha maior dor. Gestão de pessoas. Então hoje a gente fica na Rua das Garças, fica atrás do Eudes Costa. Foi uma casa que foi... são 2 casas. É uma casa e tinha um terreno. O nosso foi construído e o marido da Ju reformou a casa, que é o escritório dele. Então a nossa clínica é ali. Como é que chama lá? Instituto Soso. Instituto Soso. Tem rede social? Tem... Instituto Soso CG. Tá. O que eu encontro lá de opções de tratamento, de profissionais? Eu fico na parte do emagrecimento, faço pós-Covid, longevidade, performance. A Ju faz a ginecologia integrativa, ela já não está fazendo mais obstetrícia. Larissa Missirian está entrando agora para a equipe, para fazer a parte esportiva. A gente tem a Lívia, que faz microfisioterapia, e a Ana Paula na nutrição. Rapaz, olha quanta mulher... Nova medicina. Nova medicina. Que legal isso legal. aí, hein? O lugar ficou lindo. E lindo. você vê ele nascendo, dá uma sensação boa, né? Uma coisa boa. mais linda. Dá uma sensação Eu falo, boa. hoje eu tô vivendo o que eu pedi em oração. É a coisa mais linda de ver aquilo. Eu nunca fui de ter sonho. Assim, mas daí, desde que a gente começou a construir, eu falei, cara, é um sonho. Meus irmãos são noivos. Minha irmã casa agora em maio e meu irmão em novembro. E aí, eu peguei o projeto, a gente fez um estudo de viabilidade. E aí tava lá o valor que ia investir. Eu falei, pai, esse é meu casamento. Isso aqui é minha festa de casamento. Ser empreendedor não é fácil, né? Porque assim, você poderia muito bem estar apoiada em uma instituição, num hospital, presa àquela tua rotina, né? Tendo teus tetos de atuação, de ganho e tudo mais. Mas você pegou e desistiu e foi fazer empreendedorismo. E qual que foi essa virada? Você acabou de me falar algo que eu achei sensacional. A virada do empreendedor.
além da água bater na bunda, que é essa motiva qualquer um. Você apostou tudo que tinha nesse projeto? Nesse projeto. Eu falei, a mudança, a virada de chave foi, eu não tenho plano B, eu vou fazer isso aqui dar certo. Então, a hora que você se dedica, você dá atenção, isso é para qualquer coisa, aquilo vai crescer. Só que daí precisa de coragem, sair da sua zona de conforto e se dedicar. Então, assim, a minha agenda do ano passado, eu tinha 2 pacientes por semana. Só que enquanto eu não estava atendendo, eu estava gerando conteúdo. Eu estava fazendo a gestão da clínica. Tava fazendo acontecer. Assim, você ganha dinheiro da mesa para trás. E esse é o grande problema do médico, entender isso. Então, assim, você tem que ter o seu perfil do WhatsApp, você tem que estar bem colocado no Google. Você precisa fazer isso, porque hoje a medicina é isso. Os nossos pacientes vão procurar a gente nas redes sociais. Então, a dor de muitos médicos com um recém-formado que fez um curso, uma pós-graduação, eles são bons comunicadores. Então, se você não é bom comunicador, estuda, começa. Se transforma, Se né? transforma. Sai da zona de conforto. Então, não tem Vai problema. pro banho frio. Ai, Tainá. Então, assim, você falar mal de um colega fala muito mais sobre você do que sobre o colega. Outros. Então, cara, gasta essa energia para se aprimorar. Vai estudar também, vai ler. Põe a cara a tapa. Hoje, infelizmente, o nosso mercado funciona assim. O boca a boca sempre vai prevalecer. Mas até no boca a boca. Se indica, amanhã eu vou lá ver quem que é essa pessoa. Ele vai te procurar no Instagram. E aí você tem que estar com um perfil montado para receber essa pessoa. Só que no empreendedorismo, eu tava com a casinha do Instagram toda arrumada. Mas chegava no WhatsApp, secretária. Meu Deus do céu. É difícil, né, a É gestão? muito difícil. Então, e começa ali. A porta de entrada é ali. Então, a maneira como responde, como é que converte esse tipo de paciente. Porque a primeira coisa, você atende convênio? Entendo. Eu não. E aí você não vai falar que não. Você conhece o trabalho da doutora Tainá? Posso te explicar como é que funciona? Entendeu? Assim, só que os meus pacientes, eles já vêm treinados disso. Eles sabem que eu não atendo convênio. Por exemplo, o paciente da Ju, ela atendia convênio e passou para ser particular. Então, esse paciente precisa ser convertido. Certo. Isso aí é ciência. É ciência atrás disso. E aí é comportamento, pessoas, gestão, tudo isso. Entendi. Eu quero dizer para os meus concorrentes que vocês estão fudidos. Quem operou, operou. Quem não operou, não O opera que eu mais. aprendi porque aqui hoje já. Cara, o pior não é isso. O pior é que eu sei tudo que você falou, Tainá. Juro por Deus, eu sei tudo que você falou, eu sei. Só que o jeito que você me falou me empolgou. Então, A mim também. Eu noto que comunicadora, você é fudida. Cara, não Essa perde, é muito boa. não perde essa empolgação. Vou ter... Esse que é o negócio, Então, não eu perde essa empolgação. eu sei que hoje não é só por causa do energético, mas eu vou dormir 4 da manhã. Amanhã eu já tô na bosta. Eu vou dormir 4 da manhã que a cabeça vai estar fervendo de Ideia. preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, vou fazer isso aqui amanhã e eu vou fazer. E põe no papel. O ato de escrever... Tem 3 episódios que eu comecei. O ato de O plano. escrever esvazia. E você vê o planejamento, isso alivia, diminui a ansiedade. Tainá, dentro desse assunto ainda, uma curiosidade que eu tenho, baseado em puro achismo meu. Esse boom que teve de medicações injetáveis para o tratamento de diabetes, Ozempic, Saxena, vai dar bosta? O tanto que está sendo usado, vai dar bom? Estamos vendo ainda, tem que ser usado por quem sabe, porque eu já vi casos, já vi prescrições que uma você fala, entendi, isso aqui deve ser um crime, o que eu acho. Não. Tem uma que eu juro pra você, eu li, eu vi a foto, assim, e curiosamente era um paciente que tava em UTI, com pancreatite grave, inclusive veio ao óbito, e saiu ali entre o pessoal que tava tudo a receita de um profissional. E a receita era assustadora, realmente, a parte principalmente do Ozempic. Que, paralelo a isso, dizia assim, em poucas palavras, assim, ó, usa isso, mas se você estiver tranquilo, pode usar mais. Eu já vi essa receita. Eu já vi. Entendeu a minha pergunta? Entendi. Talvez eu esteja um pouco traumatizado. Não, é um pecado saber acontecer esse tipo de coisa, porque uma medicação é fantástico. Você tem uma ideia, o Ozempic está sendo estudado para Alzheimer, porque ele diminui a inflamação a nível do sistema nervoso central. Tá para sair mais 3 medicações que dizem que vai ser o fim da bariátrica. A fisiologia da atuação deles é sensacional.
Pro mercado da obesidade, cara, que bom que estão olhando para esse lado. Tudo bem que existe muito lado financeiro. O Ozempic movimentou 4 bilhões. O tirzepatide, que ainda não chegou no Brasil, mas já está nos Estados Unidos, já movimentou 40 bilhões. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, para tratamento de obesidade, a gente vai ter muita coisa boa. Só que, infelizmente, eu espero que precise de receita. Porque o brasileiro ainda... Tem que ter controle. Ainda tá uma receita branca comum, Nem simples. precisa. Não, na verdade Não pode nem falar isso. Ai, Vou cortar essa parte, cara. Eu tentei melhorar. Eu comecei falando... A expectativa é que necessite de receita para comprar os medicamentos novos que estão chegando. Porque é o seguinte, o fulano tomou, eu comecei a tomar e não deu certo. O problema não é o remédio. A gente tem que entender o modelo comportamental, qual que é o tipo de fome, o horário que ela come, como que ela come, o que ela come, para saber qual que é a melhor área de atuação. Se é sistema nervoso central, se é só na saciedade, se eu tenho que auxiliar no metabolismo, auxiliar funcionamento de mitocôndria, se é atividade física que falta, se é o sono engorda, se é a pessoa que não dorme engorda. Então não é o remédio, não é porque o vizinho tomou que vai dar certo. Uhum. E aí vão sair falando o quê? Que o remédio não presta, que o remédio não funciona. Você me fez lembrar um professor que eu tinha na faculdade. Ele falava assim, um dia nós vamos descobrir a bactéria da obesidade. O Dr. Marcos Túlio, um cara sensacional, cirurgião bariátrico, um cara bom. Ele falava assim, por muito tempo eu operei úlcera perfurada. Operei muita úlcera perfurada, muita. Aí descobrimos o H. pylori. Tratamos o H. pylori, descobrimos o IBP. O que aconteceu com a úlcera perfurada? Ninguém mais opera úlcera. Ninguém mais. Eu nunca fiz uma BIHOT. Ninguém opera úlcera porque descobrimos a bactéria da úlcera. Falavam, um dia nós vamos descobrir quais são as bases fundamentais da obesidade e nós vamos tratar isso com remédio. E existe uma chance da cirurgia bariátrica acabar. E agora você me falou isso... Vai acabar, mas assim, essas medicações que estão vindo, tá atuando por outra área. Essa parte intestinal já tem cepas que é comprovado que é a obesogênica. Então, assim, já tem estudo que foi feito com ratos, mas que fizeram transplante de fezes, do rato gordo pro magro. O ratinho magro engordou com as fezes do outro. Então, tem cepas que predispõem à obesidade. Tem pessoas que têm uma desbiose tão grande que ela passa a metabolizar o alface, por exemplo, assim, celulose. Então, ela acaba engordando comendo alface. Nossa! Tem isso. Eu achava que era imutável isso, que celulose a gente nunca ia... Não, mas não é normal. Só que se a pessoa está colonizada por bactérias erradas, ela consegue. E vira quilocaloria. Se eu legal, como né? uma espiga de milho e não vejo, então tem algo errado comigo. Mas não é? Não é? Você digeriu a celulose? Não, gente, eu tô bem dessa parte. Só mesmo me veio isso na cabeça, cara. Me veio isso na cabeça. Não, ele falava no sentido figurado, né? Além do que também significa... Se você... Tá bom, inclusive se você tá vendo demais, você tá mastigando pouco. Tem isso aí também, eu acho. Influencia na sua mastigação. Não. Cara, o milho ele tem poder. Porque o milho você pode mastigar, derreter ele, que na hora de sair ele se junta todo e sai amarelo. Agora eu fico pensando, como é que o cara teve uma ideia genial de botar as fezes dos ratos obesos no rato... A ciência é maravilhosa. Mas quando ele falava isso, ele falava no sentido figurado assim, um dia nós vamos descobrir que a obesidade, ela não é um negócio que você vai lá, amarra um estômago e tira um pedaço. Existe uma estrutura, uma base daquilo ali que a gente precisa tratar. Não é só anatômico, é fisiológico, tudo aquilo ali. É um segundo cérebro. Tainá, mas tanto a bariátrica como a medicação, as duas terminam naquilo de que se não mudou a cabeça, os dois vão ter ganho. Vão ter o reganho. Sim. Tem. É matemática. O Ozempic, um tratamento longo, duradouro, 1 ano, de repente 2 anos, a pessoa mudando, suspende. Ou não, ela fica dependente daquilo. Algumas pessoas ficam dependentes. Teoricamente, a obesidade não tem cura. Tem controle. Uma vez estabelecido, faz sentido, porque esse cara... Baixou o moral dele agora. Que tristeza, cara. Errou as garças? já pede o cupom. Tô fudido. Ele manda no meu condomínio ainda. Não, agora tá fácil. Todo iFood que entrar, ela vai ficar na janela. Tá bom, olha só. A gente já descobriu que você é uma mulher
com várias frentes de atuação, cheia de talentos e tudo mais. Atleta, jogava handball bem pra caramba. Depois começou a estudar, tem o dom do estudo, que eu acho que isso é dom. Né? Papai do céu tem que olhar pra você e falar, ó, eu vou te dar esse dom aqui, porque senão se torna uma coisa difícil, pesada, né? E também eu descobri que você é uma incrível mãe. Mãezona. Mãezona. O Theo tá com que idade? 2 e 8. 2 e 8. E como é que a maternidade... como é que o assunto maternidade entrou na tua vida? Num susto. Lá em casa foi assim também. Mas num susto. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Assim, hoje a pessoa que vocês estão aqui conversando era 200% diferente da pessoa que eu era. Pensa uma pessoa que tinha um ego do tamanho do mundo, que tudo girava em torno do meu umbigo. Não gostava de falar com o paciente. Era arrogante, prepotente. Nossa. A Bela foi minha primeira filha. E é importante ela ter o lugar dela, ser reconhecida como minha primeira filha. Eu tava com 4 meses de namoro. Nossa, foi um baque, assim, acho que fiz uns 5 testes de gravidez. E aí eu fiz o teste, assim, mostrei pra minha irmã. Falei assim, me ajuda, eu não tô entendendo. Duas barrinhas, é Covid. Fica tranquilo. Acho que é Covid. Aí contei pro Dani. A família, assim, as duas famílias ficaram em êxtase. Primeira neta dos dois lados. E aí fiz a sexagem. E aí a minha irmã queria fazer revelação. Aí ficou pronto, assim, 6 horas da tarde o exame. Eu tava saindo do plantão 7 horas. E eu falei pra ela, ó, tô com o resultado. Ela falou, não, vou fazer. Vou fazer amanhã. Eu falei, não, eu não vou dormir sem saber. O que é? Ela falou, você quer fazer? Você tem 1 hora pra fazer alguma coisa. Aí cheguei em casa, ela colocou papelzinho cor-de-rosa num guarda-chuva. Aí eu e o Dani, a gente abriu junto, explodiu tudo rosa. E na gestação dela, eu me senti a pessoa mais iluminada. Gente, aquilo foi maravilhoso. Pele bonita, em cima do salto, o cabelo, trabalhando. Diz que fica maravilhoso. Nossa, foi lindo, lindo, lindo. Aí eu falo que eu fui preparada para o que aconteceu. Todo dia de manhã eu colocava a mão na barriga e falava assim, bom dia, filha. E aí ela chutava. Todos os dias. E aí era uma segunda-feira, coloquei a mão na barriga e falei, bom dia, filha. E aí ela não chutou. Só que 8 horas eu já tinha ultrassom. Tava tudo normal. Só que o peso dela tava acima do normal. E aí, só que o restante todos os índices normais. Aí fiz de glicemia, tudo normal. Terça-feira, bom dia, filha. Nada, não chutou. Aí, só que eu também tava indo pro hospital. Daí eu falei, tá, se der 9 horas ela não chutar ainda, eu vou subir lá no ultrassom. Subi no ultrassom, outro médico, todos os exames, tudo normal. Desci e comi um mousse de maracujá. E ela voltou a chutar. Aí eu falei assim, ela ficou chateada que chamaram ela de gorda. E aí ela voltou. Quarta-feira eu passei na minha médica normal. Na quinta-feira, normal também. Bom dia, filha, chutou. Na sexta, eu acordei com uma sensação estranha. Com quantas semanas? 37 semanas e 5 dias. 9 meses. Acordei com uma sensação estranha. Não era dor, não tive nada. Era só uma sensação. E o Dani, ele trabalha em outra cidade. Eu falei, toma cuidado na estrada. Eu tô com uma sensação ruim. Desmarquei meu consultório e fiquei no sofá assistindo. E ali eu senti o último chute dela. Foi um chute muito forte. E aí, depois eu parei de sentir. Eu falei, cara, ela tá fazendo a mesma coisa que ela fez na semana toda. Eu não vou surtar, né? Não vou fazer nada. E aí, no sábado, bom dia, filha. Nada também. E aí, eu estava chegando no hospital. E aí, aí eu chamei uma amiga e falei, pega lá o sonar, a Bela tá muito quieta. Aí, já não pegaram o batimento. E aí, nisso, eu nunca ligava pra minha médica. Eu peguei e falei pra ela, falei assim, Ju... Eu ainda brinquei, eu falei, você assustou, né, quando eu te ligo, é coisa errada. Eu falei, tá dando algum problema aqui, não tô pegando batimento, eu tô subindo pro ultrassom. Daí, nisso, eu peguei e chamei o Dani. Falei, Dani, vem aqui que tá dando erro no exame da Bela. Daí eu subi no ultrassom, e quando você deita pra fazer ultrassom, a TV fica pra você também, pro paciente. A hora que bateu ali, eu já vi que não tinha batimento. Aí eu peguei e liguei, aí eu liguei pro Dani, falei, vem aqui, tá dando erro no trabalho da Bela. No exame da Bela. Aí aí chamaram o especialista de ultrassom, e aí ele começou a procurar, e eu tive que falar, falei, doutor, não tem. Ele falou, não tem. Aí ele, vamos ver a cerebral. Aí já tava tudo parado.
E aí, a hora que o Dani chegou, eu falei, sim, a Bela morreu. Ali eu consegui desmontar. E aí eu liguei pra minha irmã, falei, a Bela não morreu, aí ela falou, desespero, chorando. Liguei pro meu pai e pra minha mãe, o meu pai não atendeu, quem atendeu foi a mulher dele, ainda bem. Aí a minha mãe, aí o Dani, aí eu liguei pra Ju, falei assim, Ju, não tem batimento. Ela, ai amiga, sinto muito. Eu falei assim, onde que eu vou? Ela, onde você quer? Onde que eu vou? Maternidade. Fui pra maternidade. Aí eu cheguei na maternidade, assim, era 2 horas da tarde. Na 4 horas, me ofereceram, tipo assim, amiga, você quer ser sedada? Você pode ser sedada? Eu falei, não, eu quero pegar minha filha. Eu quero ver minha filha. E isso foi uma das melhores coisas que eu fiz, pegar na minha filha. Isso foi muito importante pro luto. E aí, a hora que... Gente, assim, minha irmã entrou, o Dani entrou. Hoje eu consigo, parece que eu me vejo de fora, assim, sabe? Eu lembro de exatamente todos os momentos desse dia. E aí, a hora que tiraram ela, gente, era a coisa mais linda. Aí colocaram ela assim no meu colo, aí eu fiquei com ela um tempo. Daí, a hora que eu falei, tá, pode levar. E aí levaram ela. Daí, no outro dia, a gente batizou ela no hospital mesmo. E aí foi um padre que falou, e ali, cara, começou ali. As pessoas não são... Ninguém é treinado para lidar com o luto. Então, assim, eu passei a ouvir muitos absurdos. Não por maldade, mas é que as pessoas não sabem. Então, o padre, sabe? O padre falou assim, ele falou assim, mas podia ser pior. Você podia ter convivido com a sua filha e ela morrido depois. Hoje eu entendo o que ele quis dizer. Mas naquela hora, rapaz, eu deve ter olhado tão feio para aquele padre. Porque, cara, eu daria minha vida para passar um dia com a minha filha. Um dia. E aí trouxeram ela no quarto. Tinha várias amigas minhas, familiares, tudo. Meus pais já tinham chego, que eles moram em outra cidade. E aí colocaram ela no meu colo. E aí o nariz dela sangrou. E eu tava com lenço. Então, assim, a hora que eu limpei ali, falei, cara, ali eu me senti mãe. Falei, foi a hora que eu me senti mãe da minha filha. E aí minha família toda pegou ela no colo, tudo, e no outro dia a gente velou. A gente não, na verdade, a gente só sepultou, a gente não quis velar ela. A hora que eu cheguei nesse cemitério, tinha muita gente. E ali que eu tive noção do quanto eu era querida. Cara, tinha muita gente do hospital, diretor de hospital, amigos assim que eu falei, uau. E aí tiraram ela no caixão, branquinho, daí abriram o caixão. Eu queria ver ela. E aí eu não lembro disso, mas uma amiga minha me falou, eu falei pra ela, falei assim, você foi a melhor coisa que me aconteceu. E aí fechou o caixão, a gente sepultou ela. Cara, que semana. Hoje parece, eu fico lembrando, eu falo, caramba, foi comigo, aconteceu comigo. O leite, a hora que desce. É assim, surreal, porque empedrou, e eu tive que desempedrar, e aquela dor. Na maternidade, acho que eu não teria psicológico, mas ninguém me sugeriu fazer um parto normal. E aí eu via aquela cicatriz, eu não tinha minha filha no braço. Eu falei, cara, por quê? Por quê que por que ninguém falou pra fazer normal? Mas acho que eu nem teria psicológico pra fazer um parto normal. Mas eu nunca questionei o porquê da Bela morrer. Eu entendi o pra quê. Desde que eu engravidei, eu aprendi o significado da palavra amor. Eu era uma pessoa que fazia 5 anos que não passava Natal com a família. Eu só trabalhava. Eu vivia em hospital. Eu não acreditava em família, eu não acreditava em casamento. Então, a Bela... eu falo, a minha filha me salvou de mim. Porque ela me ensinou o básico. Ela me resgatou, me mostrando amor. Então ela se doou para eu voltar a enxergar amor. Então por isso que eu falo, cara, é uma honra para mim ter sido escolhida como mãe dela. Porque o que essa menina transformou na minha vida é surreal, surreal. Hoje, assim, minha relação com os meus pais, com os meus irmãos é muito mais próxima. Eu e meu marido, a gente parece que viveu 10 anos em 5 meses. E eu falo pro Theo, falo assim, a maninha preparou tudo para você chegar.
Então hoje eu tenho uma foto dela no meu corredor. Na verdade é um desenho, porque ninguém tirou foto dela. Eu falei, como ninguém tirou foto dela? Ninguém pensou na hora. E aí eu falo pra ele, a gente desce, ele fala assim, onde tá a maninha? Aí ele faz assim no coração. No coração. Então assim, a minha vida foi transformada por ela. E aí logo depois, eu entrei numa euforia. Eu queria engravidar de novo. Eu queria tudo aquilo de novo. Eu falei, eu quero. Daí a Ju falou, não, vamos esperar um ano. Eu falei, o quê? Máximo 40 dias, não é quarentena, não é pra isso que serve? Queria, porque queria. E aí, eu falei, tá bom, espero 6 meses. 6 meses. De uns 3 meses, veio a depressão. Foi, cara, eu tinha a sensação que eu tava sendo arrastada. O tempo todo arrastado no chão. E comecei a fazer terapia logo no começo, mas eu não tomava remédio. Falava assim, eu quero viver o luto. Eu quero viver o que eu preciso viver. E a gente tem um suporte espiritual muito, muito grande para passar por tudo isso. Eu falo que eu fui preparada para esse momento. Eu fui criada na Igreja Católica, mas quem me acolheu foi o Espiritismo. Então, a relação mãe e filho é muito forte logo no nascimento. E assim, o que me rasgava no meio, assim, que me enlouquecia. Quem que estava com ela no braço? Quem que explicou para ela por que ela não estava comigo? Mas a gente tem toda uma assessoria espiritual para passar por isso. E nos estudos do Espiritismo tem uma casa de mães, em que em sonho a gente é levado para ver os bebês. Então eu acredito muito nisso. E tem momentos que eu sinto a presença dela. Não dá para explicar o que é, mas é uma coisa que vem na mente assim, eu falo, cara, é a Bela. Então, assim, hoje a minha vida mudou 300% e eu sou muito grata a ela. Ela me tornou a pessoa que eu sou hoje. 2 pessoas nasceram naquele dia, 2 né? pessoas nasceram. 2 pessoas nasceram. Então, assim, e aí eu passei a ajudar muitas mães. A gente fazia encontros de perdas gestacionais, que é a mãe de anjo, que a gente chama. E cada um reage de uma maneira no luto. Não existe o certo ou o errado, existe a sua maneira. E ninguém conta pra gente as fases do luto. A gente vê na teoria lá, bonitinha a sequência. Só que, cara, as fases do luto, ela acontecem em 1 minuto, em 1 hora, no mesmo dia, várias vezes. Então, você vive uma gangorra muito, muito grande. Então, eu tive uma perda gestacional, mas a gente tem luto em várias fases da nossa vida, para várias coisas. Então, as pessoas não sabem disso. E aí Por isso que eu falo, se você não sabe que se você fala para alguém com luto, abraça. Você não precisa falar nada. Isso que eu ia te perguntar. O que foi o que você ouviu ou o que fizeram que de alguma forma te confortou? O que conforta é a oração. Eu tive noção do poder de uma oração. Cara, é muito forte a oração. Então, orar por uma pessoa é o maior presente que você pode dar para ela. Quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem. Porque a mãe sente de uma maneira, assim, surreal. Então, assim, eu recebi muita, muita oração de mães. Sabe? Muita. Mas você sentia que estavam orando por você? Ou pessoas oravam audivelmente? Você escutava a oração das pessoas? Qual que era a diferença desses dois? Cara, primeiro eu acho que eu só tô de pé por fé. Acho que a gente só consegue passar por isso porque é muita fé. E assim, orações alimentam a sua fé. Que é surreal aquilo. É surreal, assim, não dá pra mensurar. Só dá pra explicar por fé. As pessoas falavam assim, nossa, Tainá, você é muito forte. Eu não tive outra opção. Ninguém me deu outra opção. Então, assim, o que as pessoas olham como força, eu vejo como fé. Uma fé que eu nem sabia que tinha. Nem sabia que tinha, mas foi o que me alimentou, o que me manteve de pé. E assim, as coisas que eu ouvia. Como que uma médica perde um bebê dentro de um hospital? E aí você faz o quê? Podia ser pior. Você podia ter convivido com a sua filha e ter perdido ela depois. Hoje eu entendo, porque se eu olho pro Theo. Uhum. Se eu perco aquele menino, eu enlouqueço. E às vezes eu tinha a sensação que eu ia enlouquecer. Era a sensação, cara, que você ia enlouquecer. De puxar cabelo, de... Não sei explicar, mas a sensação que eu tinha de enlouquecer. Mas eu vejo aquele guri, eu quero engolir ele. Sabe? Então hoje eu entendo o que essas pessoas falaram. Teve um dia que você virou, assim, que você falou que chegou na depressão,
E teve um marco, um dia, ou foi algo progressivo que você foi melhorando dia após dia, ou teve algum momento que sim, você acordou diferente, algo aconteceu? Foi progressivo. Eu sempre fui... Eu parei de falar. Eu não queria falar com ninguém, eu me arrastava no hospital. A sensação de que estava sendo puxado para baixo. E teve uma noite que, assim, eu entrei em prantos. Chorei. Falei pra minha irmã, falei assim, eu não aguento mais. Eu não aguento, parece que eu tô sendo puxada para baixo. E aí que eu fui, procurei a Paula Camposan. Na verdade, não, procurei uma outra médica, que eu não vou citar nome. Mas eu acho que essa médica, ela se impactou com a minha história. E aí ela falou que eu poderia estar abrindo um transtorno afetivo bipolar. Cara, fica quieta então. No luto? No luto. Sabe? Então, assim, eu saí pior do que eu entrei. E aí depois eu já conheci o trabalho da Paula. E aí eu fui nela, aí eu comecei medicamento. A terapia eu já fazia. Eu falava, eu tô aqui pra cumprir tabela, eu falo o que você precisa falar. Eu só quero que você me diz se o meu luto tá sendo patológico ou não. Mas aí eu senti que eu tava sendo arrastada. Falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí que eu comecei a tomar remédio. E aí passou 6 meses. Falei, não, agora não é o momento. Não tô pronta pra engravidar. Realmente, eu preciso esperar um tempo. 7 meses engravidei. Surpresa. Falei mais uma vez, Deus falando, não, querida. Dessa é vez meu não tempo. precisou de 5 testes, não, né? Não. Eu tava no shopping, uma menina sonhou que eu sonhei que você tava grávida de um menino. Eu falei, que legal, né? E tava começando as músicas de Natal. E eu tava no shopping, falei, e aí me deu uma vontade de chorar. Falei, nossa, que TPM forte. Aí eu fiz um teste no shopping. Deu positivo. Positivo. E aí foi uma gestação super tensa. Eu imagino. Super tensa. Você vivia o medo de acontecer de novo? Nossa! Tive uma vez eu estava de plantão noturno na clínica médica e eu tive um sangramento. Era 3 horas da manhã. Cara, eu falei, não adianta eu subir na GO porque eles não vão fazer nada. Tá todo mundo dormindo. Eu ajoelhei e rezei. Ali eu entendi. Falei, cara, eu vou passar esses 9 meses muito tensa. A única coisa que eu posso fazer é ajoelhar e entregar a minha vida e a vida do meu filho pra Deus. Que eu sei que o que tiver que ser feito vai ser feito melhor. E aí entrei em pandemia. Aí eu precisei ficar isolada. Aí pensa, medo da gestação, isolado, nível de ansiedade hard. Dava 3 horas da tarde, eu tava no iFood procurando cachorro-quente prensado. Eu comi todos da cidade. Depois você me passa o melhor que eu tô procurando até hoje. Eu ia falar isso. Aí eu aprendi a costurar. Olha aí. A minha mãe me ensinou ponto cruz desde pequena, porque é uma coisa que me acalmava. E aí eu comecei YouTube, costura, comprei uma máquina de costura no Mercado Livre. Achei uma mulher que deu uma aula como mexer na máquina e comecei a costurar e bordar. Bordar eu já bordava, né? Pintar, pintura, essas coisas. Fez um enxoval. Cara, eu fiz muita coisa e eu dava tudo de presente. Caminha de bebê, necessaire, estojo, ia fazendo. Acordava das 8 até as 9, costurando. Daí deu 37. Cara, o preparo pra chegar em 37,5, assim, foi surreal. Aí passou, aí a minha família assim, o que você tá esperando? Tira essa criança. Todo mundo, eu imagino a ansiedade. Aí eu só queria entrar em trabalho de parto. Aí meu médico falava, ele falou, o que vai te impedir de ter o seu trabalho de parto é sua ansiedade. Eu falei, não, vamos esperar. 39 semanas e 5 dias. Eu tinha marcado a cesárea dele pro dia 20, e dia 19 eu entrei em trabalho de parto. Aí passou a madrugada toda, aí chegou meio-dia, eu vi o tampão mucoso com sangue. Eu falei, chega, não quero mais, agora. bora, vamos tirar. É agora. Aí a gente foi, e a mesma equipe que fez o parto da Bela tava lá. Gente, foi uma choradeira na maternidade. E aí tem aquele campo, tudo, não tava vendo nada, assim, e todo mundo, ele é lindo, ele é sua cara, e eu não tava vendo. Aí a hora que me mostraram, ele tem uma foto muito linda, a primeira vez que eu vi ele. Aí colocaram ele em mim, e aí levaram ele pra fazer exame. Cara, a hora que levaram ele, eu entendi, eu falei, cara, eu tava muito tensa, porque me veio um sono tão gostoso. E aí eu dormi. Ali, depois que ele veio amar, aí que eu consegui relaxar. E você sabe que mentiram pra você, viu? Porque ele é a cara do seu esposo, seu carrego. Cara. Cara, ele é a cara do pai dele. Ele é. Mas agora ele tá ficando parecido. Até um olharzinho assim, ó. Ele quer fazer medicina agora. O Daniel eu vejo de vista lá, não conheço ele, mas eu vejo no seu Instagram as fotos. O olharzinho ele assim, igualzinho. Ele é parecido com o pai dele. Você lembra
primeiro pensamento quando veio o choro do Theo? Você consegue dizer qual foi o seu... Foi de ufa. Um alívio. Era o que eu precisava. Precisava ouvir. Você carregou mais de um ano o mundo nas costas. Cara, aí eu falei, caramba, eu tô muito tensa. Porque daí me veio um sono tão gostoso. E na madrugada, eu acordava ele, assim, chacoalhava. O guri nunca dormiu uma noite inteira. Tadinho. Já nasceu de olheira, já. Aí eu falo pra ele, Ô, mãe. filho, pode dormir, a mãe deixa. Ô, tadinho. Você ajudou... Eu lembro vagamente de várias postagens suas, acho que já no pós-depressão. Você ainda faz esse tipo de auxílio, ajuda ainda? Até hoje. Tem muita gente que me preocupa. Na verdade, são outras pessoas que falam, eu tenho uma amiga que perdeu, aconteceu assim, assim, assado. Eu falo, passo meu contato pessoal. Porque a pessoa tem que querer conversar. Sim. Sabe? A pessoa tem que querer. E o que acontece? Chega uma fase do luto que as pessoas ficam perguntando o tempo todo como é que você tá. Como é que você tá? Como é que você tá? Só que assim, eu não vou falar pro meu pai que eu tô dilacerada. Pra minha mãe que eu tô arrasada. Porque as pessoas acabam ficando preocupadas, isso e aquilo. Então, você falar com alguém que não vai te julgar, alivia muito. Então, assim, você falar, tipo, cara, o que eu faço? Sabe, eu tô sentindo isso. Porque tem dias que dá muita dor. E aí, você falar pra uma pessoa que não entende. Não, fica tranquilo, já você vai ter outro filho. Não, fica tranquilo, vai passar. Nenhum filho substitui o outro. E isso é importante na dinâmica familiar. Por isso que o Theo, ele sabe. A Bela é a irmã dele mais velha. A Bela é minha primeira filha. Ele não tem que carregar o fardo do primeiro filho. Sabe? Mas tem muita gente que ainda conversa comigo. E a gente tem um grupo Tem a Jaque, que é psicóloga da maternidade, que ela fazia encontros, acho que acredito que vai voltar. Então eu sempre faço esse link. Eu jogo ela pro grupo das Mães de Anjo. Mães de Anjo é um programa? É um termo. Acho que é um termo. É um termo. Porque toda vez depois Na verdade, eles são bebês arco-íris. O novo, o Theo é um bebê arco-íris. Então, depois da tempestade, vem o arco-íris. Uhum. E aí é um termo que fala pra mães de perda gestacional e neonatal. Quando você me falou pra uma vez, eu achei que era como se fosse um grupo, uma ONG. Existem vários. Algo do tipo. Existem vários. Entendi. Como é que ficou o teu marido nesse período? Porque, assim, eu sou absolutamente doente pelo meu filho. Só que eu não carreguei ele, não. E assim, uma coisa que eu não sei se o Felipe vai concordar. Pro homem, é um amor que você constrói. Quando o Joaquim nasceu, as primeiras semanas, os primeiros meses foram muito difíceis. Porque você não tá acostumado a dormir tão pouco. Mas, cara, residência e cirurgia geral. Fichinha. Mas o Joaquim foi muito mais difícil. Foi a minha residência mais difícil, foi o Joaquim. Porque ele chorava inconsolavelmente. Eu tenho misofonia, então eu tenho dificuldade absurda com ruídos. E aquele menino chorava até os 3 meses ali de dor e eu não sabia o que fazer. Parecia que ele olhava pra mim e falava, seu imbecil, você não é médico, resolve. E eu enfiei Cole Calm, Cole Kids, Cole... Sementinha quente no Rapaz, micro-ondas. tudo. Colocava de cabeça pra baixo, de bruços aqui. E pra mim era muito difícil. Aí com o passar do tempo, tanto cuidar dele, você vai desenvolvendo um apego que eu não tinha. Quando nasceu, a mãe já é uma coisa só com o nenê. Porque você tá ali carregando. Uhum. Eu ia lá, cantava pra ele, fazia carinho. Mas quem sentava no sofá e ficava ali Resolvia. conversando era minha esposa. Como é que teu marido ficou vendo você assim, arrasado? O que ele pôde fazer por você nesse período? O Dani, ele não saiu do meu lado. Ele não saía do meu lado. Então, assim, ele me fazia levantar, ele me fazia comer, ele me fazia tomar banho. Ele fazia tudo. Tudo. Uma das coisas mais difíceis que eu passei foi do dia do leite, que empedrou. Então, assim, eu tinha que apertar minha mãe chorando de um lado e ele me segurando do outro. Mas eu falo assim, a outra coisa que a Bela me deu. Ela me mostrou que homem incrível que o pai dela é. Incrível. Ele não saía do meu lado. Fazia tudo por mim. E as pessoas perguntavam, eu também perguntava, como é que você está se sentindo? Ele falou assim, eu sinto, para mim é muita tristeza. Mas eu não tinha a mesma ligação que você tinha. Sabe? Então, assim, ele sempre deixou muito claro, ele é uma pessoa muito reservada, muito fechada, até a profissão dele exige isso dele, mas ele é uma pessoa fechada. Agora, com o Theo, desde o dia que esse guri nasceu, ele é um leão. Então, assim, ele saiu, levaram o Theo e foi direto. Eu lembro do olhar dele na primeira noite, que eu desci com o Theo, que eu moro no sobrado. Uhum. Ele tava assim, com o olhar encantado, ele nem olhou pra minha cara. Ele tava assim, esperando o Theo, sabe?
E eles têm uma ligação tão bonita que lá hoje, eu só tô aguardando esse momento que o guri é grudado com a mãe. Porque até hoje ele Porque só não foi... aconteceu, não. A ponto, o Daniel precisava sair, eu tinha que colocar a camiseta que o Daniel tava usando pro guri sentir o cheiro dele e acalmar. Uau. Então, assim, banho no Theo, eu fui dar depois de 2 meses. Quem dava era o Daniel e minha mãe. Então, assim, é paizão. E hoje o guri é um carrapato nele. E a cara dele? Cara, eu fui me sentir pai mesmo. Eu não sei se é porque essas emoções durante 6 meses você trava, né? Que é muito difícil. Mas fui me sentir útil na vida da minha esposa, mãe da minha filha, depois do 6º mês. Que eu fui me sentir útil mesmo. Porque até então era a resolução única, era a mãe. Ah, não, aquele... Era ela que conseguia fazer algo. Eu só ficava ali do lado mesmo. Aqueles 3 meses é sobrevivência. Eu diria até o Que quarto, é cara. isso? Tem o tal do salto do 4º mês. Meu amigo do céu, Não. ali. Quem não tá bem separa. O Dani fazia as massagens, isso, aquilo, manobrinha. Ele fazia bastante. A história que você contou da Bela provavelmente foi uma das histórias mais bonitas que eu já vi na minha vida. É. Na minha vida, tranquilamente. Sem dúvida. O jeito que você contou, pelo amor Ela de é Deus. a luz da minha vida. Se fossem falar, Tainá, você passaria por tudo de novo? Passaria. Passaria por tudo de novo. Porque o que essa menina me ensinou... Cara, ela deu a vida dela pra eu aprender sobre amor. Tem coisa mais bonita que isso, gente. Tipo, pra mim é uma honra ela ter me escolhido como mãe. Sabe? Pra me ensinar, pra me colocar no eixo. Falar assim, não, vem por aqui. Aqui que é o seu caminho. É esse aqui. E é o caminho da família. Então, antes, a Tainá era médica? Não. Hoje eu sou filha do Nivaldo, da Dilta, irmã, esposa, mãe, e trabalho como médica. Mas a razão de tudo, cara, é minha família. E eu não tinha isso. Então, assim, ela me deu um presente. Ela se doou pra eu voltar. Por isso que eu sei. Hoje eu tenho pra mim. Ela não era pra ela nascer. Não era pra ela nascer. Tanto que eu fui preparada pra passar por isso. Pra não intervir. Pra não ter tempo de intervir. E assim, isso pra mim é muito, muito tranquilo de dizer. Porque hoje pra mim ela é um presente. Então se eu não perdi uma filha, eu devolvi uma filha. Nenhum momento você perdeu fé? Nenhum momento você questionou? Cara, parece que eu descobri uma fé que eu não sabia que tinha. Impressionante. Com ela eu entendi o que significa a beleza oculta. Que é difícil de entender. Não foi assim de uma hora para outra que eu entendi tudo isso. Eu li muito. Li muito São livro. quase 4 anos que aconteceu. 4 anos. Eu lia muito. Eu queria entender. Eu tive reunião com pessoas espíritas, várias. Fui na igreja católica. Eu queria entender. Eu abri o meu coração para entender. Que nem todo mundo se abre para isso. Tem gente que desenvolve, tipo, sai da religião, questiona, isso e aquilo. Hoje eu consigo entender a passagem dela. E a passagem dela foi essa. Ela precisava por isso. Eu contribuí para a passagem que ela precisava e ela contribuiu para o que eu aprendesse. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Tudo. E por várias vezes eu fico me perguntando, Senhor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Talvez a nossa definição de pessoas boas, ou do que é bom, do que é ruim, seja um pouco viciado, né? Mas uma coisa eu concordo plenamente contigo. Eu não sabia o meu dom real até meu filho nascer. Eu não sabia meu dom. Médico, tá bom. É militar, é esportista, tal. Quando o Joaquim nasceu, eu descobri que a minha função na Terra é ser pai. Ali é meu dom. Ali é o lugar onde eu me sinto mais à vontade. Desde que ele nasceu, eu me sinto completamente à vontade com meu filho para fazer qualquer coisa. Sabe aquele medinho? não dá isso, porque ele vai... Não tem problema. Deixa comigo. Mas tua esposa vai viajar. Deixa viajar. Entende? E ouvindo a tua história, eu fico pensando que o teu maior dom, de uma mulher tão, tão talentosa, o teu maior dom quem descobriu foi a Bela. Foi. O Marcos Mion fala muito disso.
quando o primeiro filho dele nasceu, ele é autista, né? Autista. O Romeu Mion. Ele falou assim, o amor da minha vida nasceu ali. Aí eu ficava, poxa, mas o cara tem outros 3 filhos, né? Acho que tem 2 ou 3, será que não? Aí ele fala assim, não, o amor da minha vida é ser pai. Não tô falando específico. O Romeu, ele me transformou em pai. E isso é o amor da minha vida. Então eu já não sou mais um apresentador. Eu quero ser pai, eu quero estar presente. Entendeu? Eu quero ser para eles. E sem dúvida, muda toda a tua realidade com família. Quantas vezes... Eu ficava pensando, quantas vezes eu liguei pro meu pai, assim, aleatório durante a semana? Sabe, pra minha mãe. Sim, depois que você vira pai, muda... O tanto que eu passei a amar mais meus pais. Depois que eu virei pai, não tá escrito, cara. Não tá escrito. Até mesmo de reconhecer coisas. Fala, nossa, eu já fui bem arrombado. Essa é a palavra, sabe? E quando eu Não vejo... acredito que você pede até desculpa. Você fala, ó, desculpa por minha adolescência, desculpa pela minha infância, alguma coisa que eu fiz. E eles falam o quê? Se relaxa, meu filho, não tem nada disso não. Porque pai e mãe é foda. Releva tudo. E aí, eu grávida, eu falei, caraca, minha mãe sentiu tudo isso por mim. Então, assim, você passa a admirar, fala, meu Deus, eles sentiram tudo isso. E aí você imagina no luto, caraca, eu fico pensando na dor deles. Me ver naquele estado e perder uma neta. Cara, sério, assim, eu lembro de tudo. A minha mãe chegando, meu pai chegando. E aí eu lembro a primeira vez que meu pai chegou pra conhecer o Theo. Ele demorou pra entrar em casa porque ele tava chorando. Então, assim, isso é... Ver hoje, gente, os meus pais com aquele guri. É muito gostoso. A casa toda para por causa dele. Sabe? Isso é que é alegria. Criança numa casa é muita vida. alegria. Criança em casa é vida. Eu fico pensando nos meus pais. Meu pai sempre trabalhou muito pesado. Homem do campo, sabe? Ele é leiteiro, então ele sempre trabalhou muito pesado a ponto de fisicamente ele se desgastar muito. Quando o Joaquim nasceu, parecia que o cara era atleta. Pronto para o que deve é. Pronto, meu pai sempre teve, meu joelho direito. Não, meu filho, tem que dar um jeito de operar esse joelho. Sempre falou em operar esse joelho e nunca operou. Quando o Joaquim nasceu, eu vi ele fazer agachamento aqui, ó. Levanta abaixo, o guri faz cavalinho, levanta. É uma outra realidade. Ter uma criança em casa é um negócio iluminado. Mas, assim, ó, como é que foi para o teu processo de transformação? Você consegue dizer um tempo, assim? Com quanto tempo que você conseguiu raciocinar no que aconteceu contigo? Conseguir falar sobre isso? Quanto tempo isso demorou? Não sei. Os vídeos que tenho gravado falando sobre a perda, eu recebia muita mensagem. Muita, muita, muita mensagem. E eu lembro de falar uma coisa para as pessoas. Abraça seu filho. Dá um abraço neles por mim. Mas aí, quando eu gravei o primeiro vídeo para falar, eu nunca assisti o vídeo. Eu nunca consegui assistir. Não lembro muita coisa, mas eu lembro que eu fiz 2. Não, são 3. Mas eu não sei. Por isso que eu falo que era mais um propósito da vida da Bela. Eu poder ajudar outras pessoas que passaram por isso. Você falava pra alguém assim, eu sei o que você tá passando, não sabe. Não sabe. Quem não viveu este momento, quem não viveu o luto, o pai que nunca enterrou um filho, ele nunca vai conseguir imaginar o tamanho da dor que é. Eu tenho uma tia que perdeu uma filha e ela fala isso. Todo mundo fala, o tempo cura... Não. Não, você aprende a conviver com o buraco. Você aprende a conviver com a ausência. Sim. Não trata, controla. Não tem. Você aprende na verdade, pra tudo. O ser humano, ele é adaptável à dor. A gente se adapta à dor. Então, você acaba... Não é que... Hoje não dói. Hoje é muito pontual quando dói. Tem dias ainda que eu sento e choro. Que dói, que dá dor, que dá saudade. Então, assim, tem dias que... Hoje é muito menos. Mas... E aí você não tem com quem falar. Por isso que é bom você ter o grupo das mães. Que às vezes, uma vez ou outra, alguém manda assim, cara, hoje tá doendo. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Então, dia 13, fazem 4 anos. Então, eu pedi pra desmarcar a minha agenda do consultório. Falei assim, não sei como eu vou estar. Então, é um dia que eu prefiro ficar com o Theo.
É um excelente dia pra estar com o Theo. Entendeu? Ficar com o Theo. Aproveitar com ele, vou levar flor pra ela. No dia de finados eu levei ele. E aí eu explico pra ele. Falei assim, ó, a maninha tá aqui, uma parte dela tá aqui, assim, essa. Aí ele falou assim, tchau, tchau, maninha. Vai dormir sozinha hoje. Se você vê a cara dele ao vivo, fica mais engraçado ainda. A carinha dele, os olhinhos assim, fica melhor ainda você imaginar ele falando isso. Ai, cara. Mas eu faço questão dele saber. Isso é importante. Pra história dele. Pra história dele e pros pais que ele recebeu, né? Talvez eu gostei muito do teu começo, da tua autoanálise, porque é muito difícil você achar alguém que tem coragem de falar, eu tinha um ego muito inflado. Ah, eu era isso, eu tinha aquilo, eu precisei, sabe, ser esmiuçado pra ser reconstruído. Talvez essa parte que você fez autocrítica a você mesma, eu não tava esperando jamais ouvir isso aqui hoje. Jamais, tava esperando ouvir a parte linda da história dela. Agora, essa autocrítica sua, de que ela consertou, fez você identificar tudo isso e consertar tudo isso, eu não tava esperando escutar nunca isso. A Bela, ela fez um Milagre. É milagre. Ela fez um trabalho de utilidade pública. Sem dúvida, porque ela construiu uma mãe que hoje ajuda muita gente. Entende? O impacto... Isso é muito bonito, o impacto da Bela. Talvez a forma mais bonita de você homenagear a Bela é através do teu exemplo, através do contato que você tem com outras pessoas, porque foi ela que te fez assim, né? Mudou muito a minha prática clínica. Eu era a médica do pronto-socorro, que reclamava se um paciente mais velho entrava com acompanhante. O que esse marmanjo está entrando com acompanhante? Até o tempo que eu trabalhava no hospital, eu fui a médica que brigou porque tiraram essa cadeira do acompanhante, que eu achei a maior falta de respeito. Porque não importa a idade do paciente, ele é filho de alguém. E aquela pessoa merece informação, merece saber, merece tirar dúvida. Então, assim, a gestante, ninguém gostava de atender no pronto-socorro. Eu fazia questão de atender. Porque são mudanças no corpo que ninguém sabe o que é normal, o que não é. Eu sei que pode não ser nada, mas a pessoa não sabe. Ela tá com medo que ela pode estar perdendo o filho dela. Tá com medo. O depressivo você enxerga com outros olhos já? Por ter passado por isso? Depende, ainda não. Não tanto. Uma falha minha. Mas eu consigo abordar melhor. Uhum. Ferramentas para tentar entender o que aquela pessoa tá passando, o porquê, como é que ela chegou ali. Porque às vezes a pessoa não sabe. Mas o que eu mais pegava são pessoas com sintomas depressivos e elas não sabiam. Porque é tudo muito sutil a maneira como começa. Se bobear, esse tipo de paciente é mais depressivo do que o próprio que fala que é depressivo. Muito. Que muito. às vezes, por vezes, pode ser muleta para alguns, o cara que não sabe o que é, e você conseguir pegar isso numa consulta médica é muito bom. A quantidade de pessoas que chega com dor muscular, porque não dorme bem, porque tá tenso. E aí falam que a pessoa tá com pneumonia. Porque não acha outra coisa. É muito mais fácil falar pra você que eu tô te tratando, você finge que acredita, você vai embora e meu trabalho é poupado. Aí você vai ver o que essa pessoa tá passando. Só que o sistema é muito falho nisso. O gestor do pronto-socorro, ele não quer que eu fique conversando com alguém do PS. Eu preciso de rotatividade. Tocar, né? Trocar ficha. É um dos motivos que você é impossibilitado de atender convênio. Não tem, a conta não vai fechar se você atender convênio. Se você não vai conseguir atender em 15 minutos, 20 minutos. Impossível. Então é melhor não atender. Senão não tem Impossível. Da parte chata, da parte ruim, você lembra de trâmites burocráticos pelos quais você precisou passar? Minha família resolveu tudo. Não lembro de nada. Não precisei fazer nada. Minha prima, que eu tenho uma prima advogada, ela encaminhou tudo. Recentemente, o Dani comentou que precisou trocar o cartão da Pax, alguma coisa assim, que é dela, mas eu não precisei fazer nada. Nada. Resolveram tudo. Que bom. Qual que é a importância da rede de apoio nesse... O que é rede de apoio? E rede de apoio é família, são amigos, é hospital? O que é rede de apoio? Pessoas. Nem todo mundo tem uma família que vai poder acolher. Então, assim, pessoas interessadas.
não em falar alguma coisa, mas é só de estar presente. Então, assim, eu tinha muito, assim, amigas que iam todos os dias na minha casa e eu não entendia. Eu falava, mas você tá aqui de novo. Sabe? Primas minhas que vieram de fora, que estavam dentro da minha casa. E aquilo era tão surreal pra mim. E daí que eu fui, então, aos poucos, eu falei, cara, elas estão, solidariedade. Sabe? Estão aqui pra estar presente. Porque não era só eu. Era minha mãe, Dani, os meus pais. Então, é dor em todo mundo. Eu tinha um foco maior. Só que pra mim, assim, foi a primeira vez que eu entendi o que era silêncio. Minha mente silenciou. Sabe esse negócio de você ficar com a cabeça... Nada, não tinha nada. Eu tinha só silêncio. Foi quando eu pensei, acho que meditar isso. Silêncio. Foi quando eu não sabia quem eu era. Falei, cara, porque eu não sou a mãe que eu deveria ser. E eu não sou mais a pessoa de antes. Quem que sou eu agora? Do que será que eu vou voltar a rir? Será que eu gosto das mesmas coisas? Então eu não sabia quem eu era. Então assim, parece que você entra no stand-by. Parou, desligou tudo. E você só tá existindo. E aí eu sabia, a minha intenção era, eu falei assim, tá, eu vou fazer o que tiver que fazer enquanto eu tentava entender aquilo. Então era silêncio, tudo parado. Tinha que ir na psicóloga, eu ia. Tinha que tomar banho, eu tomava. Tinha que comer, eu comia. Mas era silêncio. E aí, aos poucos, eu fui retomando. Aí eu afundei na depressão. E aí, quando eu engravidei de novo, eu me senti a pessoa mais iluminada. Eu falei, caraca, estão me dando isso de novo. Tô podendo ser mãe de novo. O Dani ainda ficou chateado comigo, porque eu não tinha feito os exames. Eu me neguei a fazer os exames no começo. Porque na minha cabeça, se alguma coisa tivesse errado, eu ia me sentir culpada. E eu não queria fazer os exames. Daí eu engravidei sem fazer os exames acabaram sendo inconclusivos depois. Mas nunca fechou trombofilia. Uhum. No final das contas, a placenta foi pro anátomo. Certo. E aí acharam um trombo no cordão umbilical. Não sabe se o trombo era meu ou era dela. Uhum. Então não fechou. Mas do Theo, engravidei, Clexane, AS, gestação inteira. E aí correu tudo bem. Eu não tô conseguindo terminar esse papo. Rapaz, eu não tô conseguindo terminar. Eu perdi a linha aqui. Que isso, cara. Porque assim, Tainá, você contou isso pra gente de uma forma que aqueceu tanto meu coração, tanto que além de eu querer ter outro filho, Laiane... Mas assim, eu esperava uma conversa em que você ia mostrar muita força, muita segurança, mas eu esperava sentir um pouquinho de amargura. E até agora eu só senti doçura. Mas é isso. A cara Bela na minha vida foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Foi lindo a entrega que ela fez, a mudança que ela fez. É muito maravilhoso. Então não tem como sentir amargura. Não tem como. Eu esperava a mesma coisa, tanto que no que eu mandei mensagem pra Tainá convidando, acho que se eu ouvir os áudios, você vai... Eu tô meio assim, entendeu? Eu acho que eu tenho que pisar em ovos, eu não sei como que eu falo pra ela que a gente quer conversar sobre isso também. Será que ela vai me receber bem? Será que ela sabe falar do assunto? A resposta dela foi, amo falar da Bela. Estou honrado com o convite. A Bela é luz. A Bela é luz e você consegue transmitir isso. É por isso que eu falo que ela sempre vai viver em mim. Ela vive em mim. Então, o mesmo brilho que eu sentia na gestação dela, eu sinto isso ao falar dela. Por isso que eu falo, ela tá em mim. Eu posso te pedir uma coisa muito difícil? Se hoje tem alguém escutando a gente com dor, amargurado, talvez você desta sala que seja a única pessoa que consiga imaginar a dor dessa pessoa. O que você conseguiria dizer que possa confortar um pouquinho assim o coração de quem está ouvindo a gente? Pelo motivo que a pessoa, que for que a pessoa esteja. Não vai confortar. Não conforta. Reza. Reza porque a oração tem um poder imenso. Chora. Quando o amor não cabe no peito, ele extravasa em lágrimas.
Então chora tudo que tem que chorar. E todas as vezes que precisar. Alivia o coração. E se você tiver com quem, conversa. E se for alguém que está passando por perda gestacional, eu sempre tô aberta. Sempre tô aberta. É só me chamar. E esse foi o nosso especial das mães. Você viu onde é que a gente acertou? Você viu a mãe que a gente tem aqui? Exatamente. Pelo amor de Deus. O teu maior dom é a maternidade. Parabéns. Viu? Uma mulher incrível, bonita, inteligente, de sucesso, trabalhadora, empreendedora, mas o teu maior dom é o dom da maternidade. Maior honra. Cara, o mais legal ser desse mãe. podcast aqui é que, assim, eu nunca mais... Eu moro agora no condomínio dela, mas ele tem 2, 3 semanas. Eu nunca mais na minha vida vou passar pela sua casa com a mesma cabeça e vou olhar pro Theo com a mesma cabeça. Nunca mais na minha vida. Acabou. É outra cabeça, é outro jeito de olhar pra pessoa, outro jeito de olhar pra criança, de saber que aconteceu tanta coisa, e brotou tanta coisa daquilo, que só de eu ver o guri eu vou ficar assim, ó. Eu vou ficar assim, o Theo tá espancando a Cecília ali. Não, tá tudo bem. Depois passa o micropore aí, o gelinho. Não tem problema não. Papai cirurgião plástico, ele resolve, né? Gente, esse foi o nosso especial de Natal. De dia de Natal. Olha Foi um presente pra mim. Foi um presente. Por isso foi o especial de Natal. Você se sai bem, cara. Mas esse foi o nosso especial de Dia das Mães. Eu queria agradecer demais por você ter vindo. Por se dispor a falar disso. Por compartilhar com a gente. Você, sem dúvida... O objetivo desse podcast era trocar ideia, mas não era assim... ser divisor de águas. Sabe? E eu tive vários momentos assim que, mudou minha forma de pensar. Mas hoje foi um divisor de águas. Eu não tenho palavras pra agradecer você ter topado. E assim, não tem palavras pra definir a pessoa que você é. E eu acho que se a gente conseguir atingir uma pessoa que escutar o que você disse aqui e conseguir mudar o rumo dessa pessoa... Cumprimos a missão. Já foi. Pode fechar o podcast. Pode fechar. Tainá, muito obrigado, viu? Quer dar algum recado, Tainá? Eu agradeço pelo convite, como eu falei, eu amo falar sobre a Bela. Ela é um presente na minha vida e toda vez que eu falo dela, é luz que vem em mim. E a passagem dela é isso, é luz. E essa luz a gente pode levar para as outras pessoas. Então esse podcast vai ajudar alguém. Porque uma pessoa pode conhecer outra pessoa que teve uma perda. Se a gente conseguir atingir essa pessoa e acolher um pouquinho, já valeu tudo. E é o que a gente faz nas redes sociais. Onde a gente encontra aquela câmera? Instagram, doutora Tainá Santiago, no Instituto Soso CG. Tainá com Y, tá, gente? Por favor, TAYNA. Vai estar escrito aqui embaixo, né? Ou em orações, né? Sempre. Gente, eu queria agradecer a tua audiência e o recado de hoje é: seja como a Tainá, transmita doçura. Passe adiante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.